Ok. Eu queria ver contigo, Maíra, se você pode ficar autorizando o pessoal a entrar aí enquanto a gente está se organizando. Posso sim, pode deixar. Já que estamos gravando, minha gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para esse momento. É sempre para mim uma alegria enorme poder compartilhar coisas de verdade que a gente está fazendo lá na Pitang, né? E a gente colhe os louros e colhe os fracassos, os aprendizados também. E a minha ideia para as próximas 2 horas é contar algumas histórias para vocês sobre comunidades de prática e como é que isso deveria, né, ajudar a acelerar a sua transformação digital. Então, após essas boas-vindas, eu não vou estar olhando a expressão de vocês, porque eu vou estar mudando os slides lá na apresentação, mas a Maíra vai me ajudar. Então, assim, vamos transformar o chat numa ferramenta poderosa aí de comentários, né? Aí a Maíra vai dando voz, ou mesmo se nós continuarmos num número menor, assim, de 8 pessoas, fiquem bem à vontade para me interromper mesmo e fazer os seus questionamentos. Eu acho que vai ser mais interessante se, à medida que eu for percorrendo os exemplos, você se atentar a alguma coisa, não segurar, não. Pergunta que a gente pode ir respondendo. Então, quanto mais isso aqui se tornar um bate-papo e a gente tem tempo para cobrir o conteúdo todo, melhor vai ser, tá? Eu sou o Ricardo Peters, trabalho como Agile Coach lá na Pitang. Meu cargo é gerente de projetos, eu costumo dizer que não largo mão disso, é uma profissão linda, mas ultimamente a gente tem trabalhado com agilidade e com coaching, e o que vocês vão ver aqui é uma das iniciativas que a gente faz lá dentro, e eu vou contar para você direitinho o que a gente aprendeu. A ideia é mostrar para vocês o passo a passo, e aí eu recomendo que você arrume algum lugar para anotar, tá? Tenha os slides, eu tentei colocar alguma coisa textual lá para guiar, mas talvez o mais rico desse momento aqui seja as dicas que vão sendo passadas à medida que a gente está conversando. De toda forma, esse momento nosso ele está sendo gravado, então você pode reconstruir depois a partir da sua experiência. Eu vi uma conversa aqui no chat falando que não estava conseguindo ouvir. Vocês me ouvem, né? Ok, meu som está funcionando, ótimo. Então, vamos ver aí se a Edileuza consegue ver. E aí eu vou começar a apresentar a guia da minha apresentação aqui. Pá, colocar no modo apresentação. E agora eu não estou mais vendo vocês. Vocês conseguem ver minha apresentação? Alguém me dá um áudio aí com ok, por favor. Conseguimos, Peter, está aparecendo. Legal. Se em algum momento parecer que eu estou falando de algo que não está sendo exibido, não deixe de me avisar, não. Pode ser que haja um retardamento aqui na exibição das imagens, tá? Me avisa. Então, esse é o nosso tema do workshop, que é sobre as COPs. O que são COPs? São tiras? São policiais? Não. São Communities of Practice, em inglês, comunidades de prática organizacional em português. E a gente vai tentar contextualizar como é que isso pode acelerar a sua transformação digital e por que é uma estratégia interessante para você começar a montar dentro do seu ambiente, tá certo? A minha agenda para hoje, ela é bem curtinha. Eu acho que a gente pode investir bastante nas conversas, na troca de experiência, mas eu falo muito, então eu quis manter um número de slides pequenos para garantir que a gente possa estar interagindo, tá? E se a gente terminar mais cedo, termina, não tem problema. Eu vou falar para vocês sobre guildas, o nome é esse mesmo, esquisito, mas a gente vai entender o que é. Vamos falar sobre comunidades de prática, e aí eu vou, em seguida, como se fosse um tutorialzinho, mostrando como é que a gente está fazendo comunidade de prática lá na Pitang, tá? Um estudo de caso, para ver se a nossa experiência pode fazer sentido para vocês e agregar um formato, pelo menos um metaformato para você utilizar na sua organização, já que isso não tem receita, tá? Nós somos a Pitang, a gente trabalha aqui em Recife,
nesse prédio novo aqui, nos mudamos recentemente para cá. Para quem não conhece, aqui em Recife, essa ilha inteira aqui, a gente chama de Porto Digital, tá? As empresas de tecnologia se reuniram dentro desse polo aqui, e a gente tem um ecossistema de desenvolvimento de software bem forte, no âmbito até nacional também, tá? A Pitang, ela também tem sedes em Brasília, em São Paulo, e a gente entrega soluções de tecnologia de informação, tá? Esse é o nosso dia a dia. E aí, minha gente, o que é isso aqui, quando você está observando essa imagem, o que é que você vê? Pode abrir seu microfone e arriscar alguma coisa. Ou talvez você não esteja vendo. É sempre um momento de fragilidade para o facilitador quando ele pede uma participação e ninguém ousa. Aí eu sempre trago alguém, certo? Para me ajudar, para evitar esse silêncio constrangedor. Vamos ver se a pessoa que eu trouxe hoje aparece agora. Vamos lá. Pronto, Ana Félix falou aqui, trabalhos não tecnológicos. Muito trabalhos bom. manuais. Muito bom, Ana Félix. E Ana Félix não é quem eu trouxe. Oi, fala. Lembra uma oficina, né? O trabalho manual, pessoas Massa, trabalhando. Muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. E é legal vocês trazerem isso, porque isso aqui, pessoal, é uma imagem de uma guilda, tá certo? Uma guilda era um conjunto de artesãos que se reuniam, né? E era, assim, talvez o que a gente tenha de mais cedo em redes sociais, no sentido da palavra mesmo, que tinham esse mote de gerar benefício social. Então, normalmente estava relacionado, na época medieval lá, a algum tipo de trabalho artesanal ou não. Você sempre tinha um aprendiz, você sempre tinha alguém que ensinava, e quando isso começou a crescer um pouco mais, eles começaram a se organizar em grupos maiores, porque eles viram que havia poder em ter as pessoas juntas e agregar diversos tipos de funções ou finalidades, tá? Eram criadas, então, normas para as guildas, para controlar o comércio, a forma de fazer. Aqueles que não aderiam à guilda ou violavam as normas, né, eram punidos para garantir que você tivesse uma prática de qualidade. O nome da guilda era uma reputação que era levada, às vezes, até entre uma cidade e outra, às vezes no âmbito nacional também, tá? E uma das grandes finalidades era transmitir informação de forma efetiva. Então, você tinha, de fato, aqui a gente está vendo muita gente trabalhando, mas no cantinho parece que tem uma pessoa ali aprendendo daquela senhora lendo o livro, mas você sempre tem alguém ensinando um ofício, uma forma de fazer dentro de uma guilda, certo? E o que é isso? É empreendimento de ação coletiva bem-sucedido. Gerava renda para várias pessoas, e esse agrupamento ele era bastante benéfico, tá? Hoje em dia, as guildas receberam um nome mais moderno, que a gente tem usado muito como COP, para não distanciar desse termo em inglês, né, que é comunidade de prática. E o Jürgen, que tem um capítulo inteiro no livro dele, Managing for Happiness, sobre business guilds, huddles, né? Eu posso falar um pouco sobre isso mais à frente, mas ele define lá a comunidade de prática como um grupo de profissionais que vão compartilhar um interesse comum ou uma área de trabalho comum, uma preocupação, às vezes uma preocupação genuína. Quer ver um exemplo de preocupação que uniria uma comunidade de prática? Todos nós estamos enfrentando LGPD. LGPD está chegando, tem normas, ninguém está sabendo direito como lidar com isso, certo? Então, é uma coisa que inspiraria uma comunidade de prática, por exemplo, no sentido de preocupação, para que a gente se reúna e tente se preparar para esse cenário, tá? Ou até mesmo, e essa eu gosto mais, tá? Uma paixão por um tópico, certo? Pessoas apaixonadas por seu trabalho. O Gary Hamel, que é um autor que eu gosto muito, ele fala disso, né? Communities of passion, ou seja, gente que entra, mas gosta muito do que está fazendo e está entrando porque entende que sozinho não consegue fazer e que os aprendizados
trocados na coletividade, eles fazem com que a gente acelere a nossa praxis, né? O nosso jeito de fazer do dia a dia, aumente a qualidade e melhore, e tenha mais pessoas aprendendo, chegando junto, tá? Você normalmente organiza uma comunidade de prática ou por papéis, ou por tecnologias, por assuntos de interesse. Eu vou mostrar uma aqui de assuntos de interesse que a gente tem, eu posso comentar as demais, ou por qualquer outra coisa que você queira fazer. Eu acho que aqui, para a gente traçar um limite, é o que eu digo sempre lá na PNI pessoal, desde que tenha prática, certo? O que a gente espera de uma comunidade de prática? Um momento de encontro, de troca de experiências, de ideias, mas que você possa, no dia seguinte, aplicar aquilo no seu trabalho, de alguma forma. E aí isso gera um ciclo virtuoso, eu diria, porque as pessoas vêm, aprendem mais ou menos como fazer. No dia seguinte, vão tentar aplicar nas suas rotinas de trabalho do dia a dia. Acertam ou erram, e elas podem voltar de novo ao fórum da comunidade para mostrar esses acertos e para mostrar esses erros. E aí as pessoas que viram que houve um erro ou que houve um acerto já têm uma chance melhor de, quando forem implementar em seus dia a dia de trabalho, elas consigam resultados melhores, né, a partir do aprendizado das demais, e isso vai se retroalimentando, tá? Então, desde que tenha prática, é importante, tá? Por que isso acelera a sua transformação organizacional? Eu acho que agora é um momento importante para a gente discutir isso. Por quê? Porque transformação digital, por exemplo, ela requer que você tenha novas capacidades. A organização vai precisar fazer coisas que não estava acostumada a fazer. As pessoas precisarão aprender novas competências, novas habilidades que elas normalmente não faziam. Isso deixa as pessoas muito fora da zona de conforto, e esse aprendizado, ele pode ser suave ou pode ser doloroso. Conhecendo o dia a dia turbulento, por exemplo, da tecnologia da informação, eu diria para vocês que, sem estrutura nenhuma, esses novos aprendizados organizacionais, eles serão, por vezes, muito dolorosos. O que vai acontecer? A gente sabe que precisa desenvolver uma nova competência, a gente não investiu o suficiente no desenvolvimento dessa competência, a gente não deu tempo às pessoas para desenvolver essa competência, e daqui a pouco esse tempo que a gente poderia ter usado, que não existiu, ele acabou e a gente tem que entregar a competência. E aí a gente tem alguns cenários que podem ser estranhos, né? Assim, as pessoas tentando fazer coisas, aprendendo, fazendo, e isso normalmente sem ninguém orientando, sem ter uma oportunidade de ter praticado antes, sem ter uma oportunidade, por exemplo, de ter feito um curso, né? Mesmo, acho que curso só não resolve, né? É uma coisa que suaviza isso, mas o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai tentar entregar aquela nova competência, ela não vai conseguir, porque é preciso desenvolver mesmo. Tem coisas que você vai ter que fazer um pouco antes de conseguir. Se você não acredita em mim, experimente qualquer trabalho manual, tá certo? Digite lá no YouTube macramê, por exemplo, que é um bem fácil de fazer, não sei se alguém aí faz já ou conhece, mas digite macramê, pegue um daqueles nós e vá tentar fazer o nó. Tem vídeos que te ensinam bem direitinho, passo a passo, como fazer. Eu estava essa semana, eu acho que é um exemplo bom mesmo para trazer para esse contexto, porque eu estava essa semana exatamente fazendo isso para distrair a cabeça nesse momento de pandemia. Depois eu vou ali buscar o macramê que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Mas eu estava fazendo isso, aí eu peguei o vídeo, a moça explicava direitinho, pô, colocava a câmera bem em cima lá, ela ia devagarzinho dando nó, mostrando as dicas sobre como fazer, de forma que eu assisti aquilo, preste atenção que isso é importante, ó. Eu assisti o vídeo todinho e disse assim, pô, isso é muito fácil, eu consigo fazer. Até que eu saí do vídeo e fui fazer, de fato, o diabo do nó, certo? Eu não cheguei nem no terceiro passo. Aquilo que parecia muito óbvio, muito tranquilo, eu não conseguia recuperar sozinho, baseado. E pode ser, de fato, uma falta de competência minha, mas eu imagino que no dia a dia das organizações seja dessa forma também. O que eu tive que fazer? Eu peguei o celular, coloquei na minha frente ali e assisti de novo. Eu dava a pausazinha e eu fazia o pedaço do nó.
dava outra pausa, fazia outro pedaço do nó, até eu conseguir fazer. Depois que eu fiz o meu primeiro exercício, eu meio que aprendi. Mas o fato é, minha gente, eu precisei praticar. Sem essa prática, eu não teria tido bons resultados. E eu posso defender ainda nessa metáfora que eu estou utilizando aqui, que quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo a minha técnica e com maior qualidade sai aquilo que eu fiz. Então, o primeiro macramê que eu fiz, o primeiro conjunto de nós, sem dúvida não será o melhor que eu vou fazer. Se eu continuar praticando, eu vou desenvolvendo a minha técnica. E o nosso mercado competitivo, como é, o que ele exige das pessoas é esse desenvolvimento da técnica. Ele já quer as pessoas desenvolvidas. Então, qual é a opção que a gente tem? Deixar que a pessoa aprenda sozinho? Dar um treinamento? Nenhuma dessas vai resolver apenas, né? Algumas pessoas muito motivadas conseguem aprender sozinho, mas nenhuma dessas resolve. A comunidade de prática, ela passa a ser um negócio bem legal, porque o aprendizado em grupo, o compartilhamento das informações faz com que essas coisas comecem a aparecer melhor na organização. Testes são feitos, você vê uma pessoa fazendo, você vê os erros que ela comete, você não vai repetir. Então, você tem uma oportunidade dentro de casa de criar uma escola não oficial, né? Não oficial, onde pessoas que estudaram a mais um ofício podem estar ensinando ou facilitando o aprendizado de pessoas que não conhecem aquela competência, aquela habilidade. Então, se você conseguir mapear quais são as suas lacunas que precisam ser preenchidas pela transformação digital, uma forma de acelerar isso, né, e gastando muito pouco, tá? Eu diria que as horas que são investidas nisso é um investimento que ele tem retorno muito rápido. Ele não é fácil de medir, mas ele tem um retorno muito rápido, sim. É só perguntar para as pessoas que participam, elas vão ficando mais capazes, tá certo? E aí, como a gente não tem mecanismos formais hoje para medir essas capacidades, fica aquele negócio, né? E acho que é um alerta que eu quero dar para vocês desde já, quando você for criar a sua copy. Você tem que encontrar maneiras de mostrar que ela contribui para o ecossistema organizacional, tá? Você tem que criar artefatos, você tem que criar alguma lógica ali que mostre que as pessoas estão aprendendo. Quanto mais você conseguir definir alguma métrica que ajude nisso, melhor para mostrar o trabalho, porque por si só as pessoas reconhecem, mas não associam tudo aquilo ao esforço que é feito dentro da comunidade de prática. Então, você cria esse ambiente meio que escolar para as pessoas aprenderem, e você tem uma pessoa ensinando e várias aprendendo. Ricardo, será que eu preciso, então, ter sempre um especialista conduzindo a comunidade de prática? Essa é uma pergunta ótima. Mas, veja, eu acho que não, eu acredito que não. O que você precisa é de uma pessoa com tempo, com disponibilidade e com vontade de estudar. Ela pode ir estudando aos poucos, trazendo essas discussões para o grupo, e o grupo acelera o aprendizado dessa forma. Então, você mesmo pode, por exemplo, quem hoje é um grande especialista em LGPD? O negócio está acontecendo agora, né? A gente está aprendendo das experiências de outros países, da Europa, por exemplo, que fez, a gente está fazendo esse negócio agora. Apesar de eu acreditar que existam especialistas, eles provavelmente não são extremamente batizados nas práticas de LGPD. Isso aqui é uma coisa que ainda vai acontecer, a gente vai aprender. Então, esse é um exemplo também de comunidade de prática onde você não tem necessariamente um especialista. Não ter um especialista é até muito bom, tá? Porque as pessoas se sentem mais à vontade, senão fica aquela coisa chata de sempre recorrer para aquela pessoa. Vamos falar com o expert, ou com a expert, e perguntar para eles dois ali como é que a gente deve fazer isso, qual é a forma certa de fazer. Olha só, minha gente, tudo que a gente está trabalhando aqui é de altíssima complexidade. Essas receitas, elas nos ajudam, mas elas podem fracassar miseravelmente, dependendo do contexto onde você as aplica. Receita é bom, mas às vezes receita bomba. Então, só a sua habilidade de continuamente ficar se adaptando, combinando experiências que você está aprendendo, é o que vai enriquecer. E uma comunidade de prática traz isso. Ou seja, do ponto de vista de acelerar uma mudança organizacional, o que você está trazendo? Você está trazendo a possibilidade de aprendizado organizacional em cima das lacunas que a organização definir como lacunas importantes, tá? Que precisam ser preenchidas.
Só que tem uma característica também, isso não vem normalmente de cima para baixo. A coisa é um pouco mais orgânica. A gente tem que respeitar o feeling ou a necessidade que está vindo de baixo para cima também. O ideal é que você tenha pessoas que estejam navegando no estratégico da organização e consigam navegar ali na operação, onde as coisas acontecem. Por quê? Porque essas pessoas têm a capacidade de conectar as necessidades distintas em cima de uma bandeira única. Então, essa parte de identificar para que você está criando uma comunidade de prática, ela é essencial. E a regra é, não tem regra. Não tem regra. É importante que elas sejam informais. Quanto mais você tentar deixar isso extremamente formal, tipo, esse é o jeito de fazer, essa é a melhor forma de fazer. O que a gente discute lá nas comunidades de prática da PIDA, quando reúne as lideranças lá de comunidade, a gente diz assim, a gente vê o que está funcionando, o que não está funcionando, pesa os prós e os contras, e dá para as pessoas possibilidades. Ó, tente agendar nesse respectivo horário, tente usar esta ferramenta, tente conduzir dessa forma. Mas por que tente? Porque a pessoa vai tentar, se ela não tiver sucesso, ela precisa de uma estratégia diferenciada. Então, cada comunidade de prática, ela vai ter o seu jeitão, ela vai ter a sua identidade, a sua forma de fazer. Eu acho que muito desse jeitão, aí eu estou dando opinião agora, tá? Quem tiver nessa linha de frente, quiser compartilhar alguma coisa, será muito bem-vindo. Mas eu acredito que esse jeitão ele é impresso muito de quem puxa inicialmente a comunidade, sabe? Se é um jeitão mais estruturado, mais disciplinado, isso vai ser percebido, porque o pessoal vê que isso é bom e avança. Se é um jeito mais informal, mais descolado, tem as lacunas também, tem os problemas que advêm disso, mas tem vantagens em deixar o negócio mais solto. As pessoas se sentem mais à vontade de fazer, não querem se submeter a um determinado protocolo. Então, a gente precisa respeitar a lógica das comunidades de prática, tentar ver quando elas surgirem, tentar inspirar o pessoal para transformar aquelas discussões em práticas dentro da organização, mas quanto mais você manter informal, aparentemente, na minha experiência, melhor, tá certo? Por isso, você tem que deixar que elas se auto-organizem. O que é auto-organizar? Eu dou curso de agilidade, eu sempre falo que uma equipe que se auto-organiza é uma equipe que é senhora dos seus processos. É uma equipe que consegue, não tem que ficar pedindo permissão a meio mundo de gente para trocar a forma pela qual uma coisa é feita. Mas ela combina, ela faz alinhamentos. E ela levanta essas informações para, às vezes, pessoas que decidem, que precisam da informação para decidir, serão envolvidas. Então, não é uma bagunça, mas também a gente não vai botar camisa de força processual em cima de algo que é muito voltado ao aprendizado e que vai trazer inovação para a organização. Se vai trazer inovação, você não pode estar olhando com uma estrutura rígida, uma estrutura padronizada, tá certo? Eu acho que o que você vai coletar na literatura de comunidade de prática são sempre boas ideias para você experimentar, até que você construa a sua da mesma forma. A auto-organização, no entanto, ela não acontece no vácuo, ela não é um fenômeno de combustão espontânea. Você pega um palito de fósforo, acende, joga lá no meio daquela pessoa e se auto-organiza, né? E o troço pega fogo lá. É possível pegar fogo de outro jeito, né? E o pessoal dá para trás. A auto-organização, ela requer cuidado, ela requer uma liderança, pelo menos, pode ter mais de uma, mas uma liderança que ensine as pessoas como se auto-organizar. E esse ensinar, ele é curioso, é aquela estratégia mais comum lá da liderança situacional. Quando o grupo, né, a comunidade está começando junto, alguém puxa, alguém dá o ritmo, dá a cadência, dá o jeito de fazer, tá? Essa pessoa, ela tem que ser muito centrada, porque à medida que as pessoas começarem a sentir vontade de contribuir, você tem que aproveitar essa faísca aí e incendiar mesmo, trazer a pessoa para dentro do contexto e falar, a próxima você conduz. Semana que vem, quem vai fazer o encontro é você. E quanto mais pessoas passarem por essa experiência, e a gente assumindo que haja o engajamento, né, não é meramente a participação. E eu digo para vocês, tá? Na nossa experiência lá, participante a gente tem muito, engajado a gente tem muito pouco. Tá? Esse engajamento é uma construção que leva tempo.
Então, quanto mais engajamento tiver das pessoas, mais outras pessoas vão tomar conta e menos peso é carregar uma comunidade de prática, tá? Então, quem está tendo que tocar uma ou mais comunidades tem respeito por essas pessoas, porque elas gastam uma boa parte do seu tempo tentando montar estruturas ou garantir que as pessoas possam estar tendo esses compromissos. É importante a gente lembrar também que a adesão precisa ser voluntária, tá? Você não pode, ou não deve, né? Poder até pode, mas você não deve chegar para as pessoas e falar assim, eu faço questão de que você vai participar lá da comunidade XYZ, porque você tem que aprender essa nova característica. Quebrou o espírito da coisa. Se tiver uma boa liderança nessa comunidade, o que ela vai dizer para você é o seguinte, não, cara, só vem se você quiser. Volte lá para o teu chefe e diga que a adesão aqui é voluntária. Você vem se você achar que é importante. Mas fica aqui com a gente hoje, experimenta, vê se você gosta, se o que a gente está fazendo aqui é uma coisa que você acha agregadora, continua com a gente, de repente agrada lá a sua chefia. Mas a gente que está estruturando comunidades de prática tem que explicar para as pessoas que tomam decisões, para gestores, para diretores, etc., que a adesão é voluntária, participa quem quer, tá certo? Participa quem quer. E, por fim, eu acho que já falei isso aqui, mas não vale a pena, assim, a comunidade, para vingar, ela tem que ter uma pessoa apaixonada pelo tópico, pela área de trabalho, pelo interesse. Essa paixão, ela é passada durante os encontros, até que mais gente se apaixone e você consiga avançar. Até esse momento, alguém tem algum comentário, alguma coisa que gostaria de compartilhar, alguma distinção, algo que não ficou claro? Legal. A próxima pergunta, depois desse silêncio, é: alguém está me ouvindo ainda? Ou eu estou falando e caiu? Com Oi, certeza Carlos. estão me ouvindo. Então tá bom, vamos em frente, vamos seguindo. Olha só, para ter uma comunidade de prática, o que a teoria diz para a gente, tá? Etienne Werner, se não me engano, é quem tem o livro sobre isso. Se você for estudar um pouco mais, você vai encontrar essas três coisas aí, essas três interseções numa comunidade de prática, tá? A primeira delas é o domínio. Você precisa definir com o que as pessoas que participam dessa comunidade se importam, certo? Qual é o domínio que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo de domínio, por isso que eu não vou tratar aqui especificamente. Mas tem que ter um mote, tem que ter um espírito ali que nos conduz ao aprendizado, tá? Então, o domínio aqui não é simplesmente o ato de dominar, mas é que esfera de atuação a gente vai escolher participar. Segundo, tem que ter prática. Tem que ter prática. Se eu tenho um domínio, eu venho ter uma discussão sobre práticas utilizadas nesse domínio, a gente tem que necessariamente praticar juntos para ter esse aprendizado. Mesmo que a gente não possa praticar juntos, por exemplo, eu estou num projeto, você está em outro projeto, a gente diz que é junto, por quê? Porque quando eu voltar com a minha experiência e você voltar com a sua, a gente junta as duas práticas e tem um aprendizado muito mais interessante do que uma pessoa aprendendo sozinha, nadando contra a corrente. Eu diria para vocês aqui, pessoal, o seguinte: comunidade de prática, às vezes, vira grupo de apoio, para você ter uma noção, porque as pessoas se identificam tanto com o que está sendo falado, ou com as experiências que estão tendo, que elas querem contribuir mesmo, trazer novos insights, novos pontos de vista, e muitas vezes, quando a pessoa está reportando um fracasso, por exemplo, o que você escuta do pessoal que participa é: poxa, que pena, não. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Como é que a gente poderia tratar isso de uma forma diferente? Então, a galera acaba vindo ao seu socorro para te ajudar quando você está tendo dificuldades, tá? Então, a colaboração nessa prática, eu diria que é extremamente fundamental. Uma comunidade de práticas, onde só uma pessoa semanalmente dá aula, certo? Eu acho que isso pode acontecer no começo, mas essa pessoa que está puxando, pode ser até uma pessoa bem intencionada, né, com interesse de puxar, ela não está fazendo bem o trabalho. Por quê? Porque a gente precisa que mais pessoas se engajem e contribuam. Então, se você está à frente de uma comunidade de prática, o que você tem que aprender é facilitação. O que é facilitação? Como é que eu trago
os containers, como é que eu trago a estrutura, para que as pessoas que vêm para a reunião me tragam o conteúdo. Porque se eu conseguir extrair o conteúdo delas, todos se enriquecem com esse compartilhamento. Então, uma pessoa que lida com comunidade de prática, ou lidera, necessariamente tem que começar a desenvolver a sua habilidade de facilitar. E aí tem algumas dicas importantes, né? Você não pode ser só sua voz, você tem que dar a voz para as outras pessoas, as pessoas precisam conversar, você tem que manter os seus momentos muito curtos, certo? E você sabe que está sendo mais sucesso quando as pessoas estão trazendo mais coisas, tá? Por fim, a terceira opção aqui é eu trabalhar com comunidade, ou seja, você tem que entender, ou tentar entender, quem é, dentro da organização, que se importa com o que a gente está fazendo, ok? Vê, se for 3 pessoas dentro da organização, talvez não role uma comunidade de prática. Talvez você possa montar um grupo de trabalho, talvez você possa montar o que a gente chama de huddle, né? Se reunir periodicamente para tomar decisões juntos, para que a gente saiba que mais pessoas opinaram naquilo ali, mas é um número pequeno para uma comunidade de prática, tá? A gente está falando aí, sei lá, de 8 pessoas para cima, mas eu não quero me ater muito aos números, por quê? Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que uma organização está montando um grupo de consultoria. Esse grupo de consultoria é composto por 3 pessoas, tá? Então, a palavra já diz, você vai montar um grupo de trabalho, mas se essas pessoas começarem a se reunir num formato de comunidade de prática, o meu palpite, assumindo que consultoria é um skill que tem que estar hoje na maior parte das organizações, os profissionais precisam desenvolver essa habilidade, botar isso no seu leque de funções, meu palpite é que mais pessoas vão se juntar, se isso for evento aberto, e daqui a pouco você tem uma comunidade de práticas de consultoria e um grupo que trabalha oferecendo consultoria também, que puxa essa comunidade, tá? Então, não desanime se o número de pessoas é pequeno, às vezes você pode fazer um grupo coeso que coloca esse domínio para a organização e ver se tem mais gente que se importa, tá? Esses 3 conceitos, eles são fundamentais para a gente poder estar se lembrando do que é a nossa comunidade de prática, tá? E aqui, pessoal, eu termino a parte mais teórica. Mais uma vez, eu abro um pouco para vocês aqui para perguntas, né? Vou dar uma paradinha aqui no meu compartilhamento para olhar para vocês um pouco e perguntar se alguém de que está aqui comigo hoje está tendo alguma experiência com comunidade de prática, está fazendo alguma coisa, ou veio mesmo só porque tem interesse antes de eu passar para a segunda parte. Super, Rafael abriu a câmera, muito obrigado, Rafael. E aí? Ricardo, na verdade, assim, tem interesse. Eu sou de um tribunal aqui no estado do Pará e a gente, na verdade, está tentando começar alguma coisa nessa área de inovação. A gente sempre quer logo tentar implementar um laboratório, alguma coisa assim, mas eu percebi que a gente talvez precise dar passos para primeiro entender assim, pessoas que possam colaborar, né? Então, por conta disso, que a gente está conversando, assim, algo que assemelha, eu não conhecia essa terminologia do COP, né? Mas se assemelha muito, em termos de prática, ao que a gente está fazendo, né? Cada um trazendo a cada encontro algum tipo de solução para problemas que não sejam uma solução ortodoxa, digamos assim. Mas, assim, são 3 pessoas, mais ou menos, que estão à frente, então eu vou tomar um pouquinho, assim, os teus apontamentos para tentar aperfeiçoar essa iniciativa e não deixar ela morrer, né? Assim, eu percebi que com a possibilidade agora do vídeo, né, se tornou um pouco mais factível, porque eu, por exemplo, estou no interior do estado, né? Eu tenho outro colega que está numa outra comarca, 500 quilômetros de distância, e a gente está conseguindo se encontrar regularmente. Então, parabéns aí pela tua experiência, né? Pelo teu compartilhamento. Eu já estou levando aqui uma série de ideias para tentar aperfeiçoar isso.
Então, se liga, Rafael, na segunda parte, que aí eu vou mostrar exatamente o passo a passo do que a gente está fazendo lá. Então, acho que tem muita coisa útil. Vai, obrigado, viu, por ter contribuído aí. Mais alguém que tem alguma coisa para perguntar ou para compartilhar? Opa, tem mais alguém que abriu o vídeo aí. Deixa eu ver se eu consigo. Renê. Vamos lá, Renê. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Peraí, deixa eu só acertar, porque eu estou com 2 monitores aqui, eu fico olhando para um lado e a câmera pega do outro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Eu imagino que boa parte do público aqui deve ser servidor judiciário, né? Pelo menos boa parte. Eu trabalho no tribunal aqui de São Paulo, e aí eu peço, assim, super desculpas porque eu acabei tendo um contratempo e não consegui pegar o começo da apresentação. Então, uma coisa que eu queria saber, se a gente está falando aqui da ideia de comunidade de práticas, como uma experiência espontânea que surge a partir, né, da mobilização de pessoas que futuramente vão dar origem a essa comunidade, e é uma coisa mais orgânica de baixo para cima. Se a gente está falando, pelo contrário, de um caminho que ele é patrocinado institucionalmente na organização, então ela quer fomentar isso, se são 2 caminhos possíveis que chegam ao mesmo resultado ou não, e aí falando um pouco da nossa realidade aqui no Tribunal de Justiça, é um tribunal gigante em que a alta gestão geralmente é muito reticente com relação a isso. Então, assim, eu percebo, conversando com alguns gestores, que eles se sensibilizam, eles percebem que isso pode ser interessante, mas eu acho que é um pouco a sensação de que é um terreno ainda muito nebuloso, e que não sabe que bicho pode sair dessa lama. Então, vamos deixar esperar mais um pouquinho, em que momento que isso acontece. Então, já peço desculpa, não sei se você já abordou esse ponto no começo, talvez eu tenha atrasado, ou se for falar depois também, eu aguardo, mas esse é um ponto que me interessa bastante. Acho que podemos falar disso agora, Renê, porque eu não falei, não. E os 2 formatos que você trouxe, eles são possíveis, tá? O primeiro, que é organicamente de baixo para cima, ele tende a ser mais eficaz do ponto de vista de engajar as pessoas. Eu digo tende porque cada caso é um caso, cada cenário vai ser um cenário. Mas como as pessoas estão apaixonadas pelo seu trabalho e querendo se reunir em grupos para discutir aspectos desse trabalho e combinar melhores formas de fazê-lo, a gente vai conseguir avançar muito bem, porque as pessoas já estão querendo fazer. O segundo cenário, no entanto, é muito possível também, e é o que eu falava de acelerar a sua transformação digital. Quando você quer acelerar, você vai desenvolver novas competências, você vai identificar essas competências. Então, assim, se você sabe que precisa ter uma competência, e aí eu acho que você foi muito feliz na sua palavra, a organização vai patrocinar o desenvolvimento dessa competência. O que eu acho que a gente precisa começar a fazer uma distinção aqui não pode ser uma coisa que as pessoas são compelidas a participar. Se for, você não vai ter resultados. Por quê? Você vai ter aqueles profissionais dentro da comunidade dizendo assim, mas você não falou isso. Mas ninguém me ensinou que era desse jeito. Como é que a gente vai estar fazendo como é que eu vou desenvolver? A pessoa começa a projetar o desenvolvimento dela naquela competência e responsabilizar a organização por isso. A gente quer exatamente o contrário. A gente quer que a pessoa venha, seja protagonista e ela consiga se engajar para desenvolver, certo? Então, quando a gente está falando de patrocinar, é dizer assim, esse mote me interessa e eu vou dar a vocês condições para desenvolver isso aqui. De repente, achar uma liderança, alguém que articula bem, que puxa, que traz, ainda é uma coisa que pode ser feita. Dar espaço, dar tempo para que isso aconteça é patrocinar também, é uma das coisas mais importantes do patrocínio. Mas a estruturação e o controle, ele deve pertencer aos membros que participam. É quase como você criar um clube dentro da organização ali, onde a gente sabe que naquela hora ali a galera está praticando, está tentando se desenvolver, e a gente sabe que cedo ou tarde aquilo ali vira alguma coisa para a organização, e essa deve ser a preocupação, sabe? E a sua fala, eu falei também no começo, que me incomoda muito na experiência que eu estou tendo, que é assim, como é que eu vendo comunidade de prática? Ou melhor, como é que eu mostro que comunidade de prática funciona?
Então, eu não vou responder isso agora, eu vou para a segunda parte, mas a gente volta nessa pergunta, certo? Eu quero até ouvir vocês, após me escutar, talvez usar vocês para me dizer assim, ó, do jeito que você apresentou, Ricardo, eu acho que pode prestar atenção nessa métrica aqui que não tem, nisso aqui que você podia estar olhando, que daria uma força. Eu confio muito aqui nas perguntas, na coletividade de vocês. Mas muito boa participação. Temos espaço para mais uma pessoa, se alguém quiser contribuir também. A Ana falou aqui no chat, Ricardo, que essa sensação, como o René levantou, né, de muitos servidores do judiciário, né, que tradicionalmente as decisões vêm sempre de cima para baixo, né, é a visão dela. E ela disse que agora está acreditando que tem um momento realmente que está tendo uma harmonização, que o Expojude é um exemplo disso, né? Exatamente, exatamente. E eu diria o seguinte, olha, nas organizações mais hierárquicas, essa estrutura hierárquica rígida demais, ela não sobrevive aos novos tempos. Tá? A gente discute muito em agilidade de negócio, por exemplo, a questão dos novos formatos de trabalho. Tá? Então, o que a gente está mostrando para vocês aqui são novos formatos de trabalho, onde as pessoas não se organizam necessariamente em áreas, que tem um dono da área, mas elas se organizam em redes, elas se conectam em redes sociais dentro da organização para entregar valor de uma forma diferente. E aí o que a organização pode fazer é prover alguma estrutura para facilitar essa colaboração, facilitar essa entrega de valor. E caso você está dizendo que os organogramas estão mortos, eu não estou dizendo não, minha gente. Olha, o exemplo que eu dou de agilidade é o exemplo que é reportado por um general norte-americano. É um livro muito legal de ler, chamado Team of Teams, não tem traduzido para o português ainda, que é, se não me engano, o nome dele é Alistair, o sobrenome é McChrystal, tá? Então, você tem um general norte-americano falando da experiência na guerra lá, e você quer a estrutura mais hierarquizada do que o exército norte-americano? Hierarquia mesmo, e disciplina, certo? Alguém manda, alguém obedece, urá, e vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, certo? E aí, o que é contado, assim, nas entrelinhas dele? Chega um ponto onde as pessoas que estão na frente do combate não têm tempo hábil para pedir permissão para fazer determinadas ações. Por melhor que seja a sua estrutura de comunicação, certo? Eu estou falando de tecnologia mesmo, tá? Por melhor que você consiga, daqui que você percorra os canais necessários para ter uma aprovação de uma ação, não vai dar. E aí, como é que eles resolvem isso? Como é que eles resolviam isso? Olha, todos vocês têm a mesma formação. Vocês conhecem quais são os nossos valores organizacionais. Vocês sabem por que a gente existe, o que é que a gente faz. Nós vamos fazer o seguinte, nessas horas você toma a sua decisão, mas assuma a responsabilidade também pela decisão que você tomar. E aí você empodera quem está na ponta da linha para conseguir tomar decisões. E adivinha só o que acontece para nossa surpresa. Né? Não deveria ser uma surpresa para a gente, não, mas quem está sentado lá longe, 3 níveis acima na cadeia hierárquica, não tem a real noção do que está acontecendo, não tem como ter. Certo? Quando você empodera a ponta da linha, tem um livro muito bacana que fala sobre isso, que é A Hora da Verdade também, se você quiser ler, bem curtinho, ele fala sobre isso. Quando você empodera a ponta da linha, que é o que a gente chama de hora da verdade, onde o meu produto ou o meu serviço ele encontra com o cliente, tá certo? As pessoas que estão nessa linha, na hora da verdade aqui, elas têm que ter autonomia para tomar decisões sobre a forma de fazer as coisas, sobre a melhor forma de fazer o seu trabalho. E assumir a responsabilidade pelos louros e pelos ônus dessas decisões que tomam. Mas adivinha só qual é a surpresa? As decisões são melhores. As decisões são melhores. Como é que a gente resolvia esse problema? A gente treinava uma figura chamada gerente, garantia que essa figura tinha bom senso, tinha formação, e botava esse gerente lá para comandar. E qualquer coisa, esse gerente tomava a decisão, deu certo ou deu errado, a responsabilidade é dessa pessoa. E era assim na cadeia militar também. Mas olha só, mesmo o comandante ali de esquadrão numa ação militar naquele momento ali, ele não tem visibilidade do todo, ele não tem condição de conversar. No final das contas, quando começa o combate mesmo, e aí eu trago essa analogia para dentro da organização, vale o que cada um sabe fazer e a forma como a gente opera como uma equipe.
presta atenção no que eu estou falando aqui, isso talvez é uma grande distinção que foi provocada aqui, eu nem pedia para falar disso, mas eu mesmo vou assistir depois aqui, que tem coisa legal que a gente está vendo aqui. Minha gente, olha só, quando o técnico coloca o time em campo, o jogador, ele vai ficar dizendo exatamente o que cada um tem que fazer, não. Ó, você agora corre atrás da bola, você ali, ó, corre ali para interceptar, vai. Isso aí já foi treinado antes, a gente já sabe o que tem que fazer. Nós vamos tentar reagir da melhor maneira possível à medida que o jogo se desenvolve. Os coaches, né, os treinadores, eles ficam ali no banco, ficam desesperados, dando um grito ali, tentando passar uma mensagem de coisas que eles estão vendo e que os jogadores possam não estar vendo. Mas quem está jogando o jogo são os jogadores. Mesmo que você tenha momentos de intervenção, onde você vai lá e muda a estratégia, redireciona, ajuda, você tem poder para isso, prerrogativa para isso, no dia a dia lá, o que vai ganhar o jogo é a fortaleza daquela equipe. E aí, o quanto o judiciário hoje fortalece suas equipes de ponta. O quanto o judiciário hoje dá essa autonomia, ou mapeia que a autonomia pode ser dada para essas equipes de ponta, para que elas consigam entregar os resultados que elas precisam. Você vai descobrir, enquanto gestor, se você estiver no nível mais alto, né, seja essas pessoas que eu estou falando, que estão distantes das coisas acontecendo, que o seu trabalho é ensinar essas pessoas a tomar essas decisões da melhor maneira possível e criar um ambiente onde elas não sejam punidas por aprendizado e que elas ousem o suficiente para trazer inovação para a organização sem fazer a organização correr perigo. Mas ousadia é importante, testar coisas novas é importante, senão a gente não evolui, tá? Então, muito boa essa construção. Eu vou retomar aqui a minha parte. Mais uma vez, tá? Você que chegou depois, não hesite em tirar o microfone e me interromper a qualquer momento, porque eu vou passo a passo como é que a gente está fazendo, tá? E aí, se você não quiser esperar, talvez a melhor hora seja entre um passo e outro, ok? Deixa eu compartilhar novamente aqui a minha tela. Share. E aí, minha gente, como é que nós temos feito lá na Pitney? Primeiro eu quero dizer o seguinte, fazer aqui um disclaimer, né? Vou dizer para vocês que esse é o jeito que está funcionando para a gente, e às vezes não funciona. Então, não estou te dando uma receita, estou só compartilhando a experiência, use por sua própria conta e risco, se algo daqui fizer sentido para você. Se não fizer, pelo menos você tem um aprendizado de uma experiência, ou um formato que talvez não te atenda, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem feito lá é a gente formaliza o espaço para que uma COP possa acontecer. Essa foi uma discussão difícil de ter, e aí a gente, acho que o René e o Rafael, na fala deles, tinham um pouco disso, a gente pode retomar agora. Foi uma coisa difícil de acontecer, porque, assim, como é que eu vendo? Como é que eu sei que isso vai dar resultado? Porque, no final das contas, o que eu estou pedindo para as pessoas? Eu estou pedindo horas de trabalho para que elas investam nisso aqui, certo? E horas de trabalho, elas custam, elas têm um custo para a organização, tá certo? Então, a primeira dica que eu dou aqui é, não vá criar uma COP que funciona de 18 às 19 horas, ou seja, fora do teu horário de expediente. Por que, Ricardo? Não pode? Pô, tenta colocar o estímulo organizacional para acontecer nas horas de trabalho. O que você vai estar fazendo ali é trabalho, tá? É trabalho. Precisa ser entendido como trabalho. Se a única forma que você tem é colocar isso fora do horário de expediente, porque as pessoas estão assim, ó, até o pescoço de coisa para fazer, e não dá para atrasar os projetos, repense, tá? Repense, porque você pode se frustrar. As pessoas vão querer estar presentes, mas elas vão estar, como é que eu vou dizer, tirando tempo de sua família, de suas outras atividades, para participar de uma coisa que é trabalho. Então, a primeira conversa crucial, a conversa difícil que você tem que ter com os seus gestores, com os seus diretores é: a gente precisa investir, a gente precisa de patrocínio. Lá na Pitney, essa foi a conversa mais simplificada, porque, assim, eu tenho 4 diretores que eles estão participando aí do congresso, de vez em quando eles aparecem, mas eles são uns fofos nesse sentido, por quê? Porque eles escutam muito isso aí, eles entendem essa questão do investimento e tal. E aí, quando propus, eu disse assim, ó, eu estou pensando o seguinte, a gente deixar as pessoas trabalhar 1 hora
na semana, para ser o momento de reunião da comunidade de prática, 1 hora, e elas usarem até 2 horas na semana também, para exercitar essa prática, seja estudando nos seus projetos, seja organizando uma prática, etc. Tá? E não fazer isso fora do horário de expediente. Ou seja, a pergunta para eles é: vocês estão dispostos a garantir, ou deixar as pessoas gastarem 3 horas semanais no aperfeiçoamento de práticas que interessem à organização? A resposta foi sim, tá? Mas eles também têm um cuidado muito grande de perguntar semanalmente a quantas andam essas comunidades de prática, quais são as que estão se desenvolvendo, quais são as que não estão desenvolvendo, e eu já tive conversas do tipo: essa aí é melhor parar, é melhor a gente não ter mais essa comunidade de prática, porque se continuar dessa forma não vai acontecer. Então, perceba que a gente que está organizando, a gente tem que também estar mostrando que tem esse resultado. Tá? O mínimo que você pode fazer, por exemplo, é ter uma agenda trimestral do que vai acontecer na COP. Tá? Por exemplo, se você tem um encontro semanal, separou a hora da semana que você quer, o dia e hora, vê quantos dias tem na semana, tira os feriados fora e diz assim, ó, nessa data a gente quer discutir isso, nessa data a gente quer discutir isso, monta a agenda e compartilha ela publicamente para a organização, para que as pessoas possam se organizar. A agenda não é um contrato, não significa que está escrito em pedra. Então, é muito interessante, por exemplo, que você tenha alguma flexibilidade de trocar as coisas. Por exemplo, você foi para uma reunião, foi muito interessante, a discussão não se esgotou. Ao invés de deixar esfriar e trazer o próximo tópico, remarca, bota esse tópico mais para frente e bota a próxima reunião para a gente focar nisso e garantir que a discussão termine. Esse é um exemplo bem interessante que pode ser feito nessa questão da agenda. Uma outra dica que eu dou para vocês também é: garanta que você tenha, por exemplo, no intervalo de 1 mês, que você tenha 3 reuniões que são para tratar assuntos específicos, mas deixa uma reunião folgada para que seja uma reunião de apresentação das práticas. Isso não vai funcionar para todas as comunidades, isso não funciona muito facilmente nas comunidades que estão começando, então eu dou essa dica também. Por quê? Porque você faz 3 semanas, o máximo a pessoa descobriu que gosta de estar ali. Às vezes não se sentiu à vontade de exercitar, não tem experiência para contar, e você corre o risco de ter um evento desse, onde ninguém traz nada. Tá? Então, você tem que acompanhar de perto. Mas, eventualmente, à medida que você vê que as práticas estão acontecendo, converse nos bastidores e vê que as pessoas têm, deixa pelo menos uma reunião por mês, para que seja a reunião do compartilhamento, a reunião onde algumas pessoas vêm contar suas práticas, vêm dizer o que fez, o que aprendeu. Tá? Se deu certo, se deu errado, o que foi bom, o que foi ruim, o que aprendeu. Essas reuniões, elas são de longe as mais ricas, tá? São as mais ricas, e elas são reuniões que garantem o engajamento das pessoas na comunidade. Certo? Você tem que ter lá nas suas mini-regras da comunidade, que eu recomendo que não sejam muitas, e eu não botei nos slides, mas eu posso até abrir aqui para mostrar, não me deixem esquecer, não, tá? O que seria um exemplo disso? Mas você coloca as suas mini-regras lá, e uma delas é, ó, se você está na comunidade, você tem que contribuir, você tem que estar disposto a compartilhar também, tá certo? Então, o primeiro passo é fazer essa formalização. Então, a gente tem permissão formal para rodar COPs na organização. O segundo passo é identificar quais seriam as capacidades a serem desenvolvidas. Então, essa pessoa que articula comunidade de prática organizacional, se ela tiver uma visão mais estratégica de para onde a organização está indo, a gente mapeia rapidamente quais são as competências que faltam. E eu boto o nome da competência e é o nome da comunidade. É um bom começo. Eu dei o exemplo aqui de LGPD, eu vou mostrar para vocês a de facilitação, que é uma das que a gente está, que é uma que eu lidero lá, e aí eu posso mostrar as coisas que a gente tem feito, tá? Mas lá, quais são os exemplos que a gente tem? A gente tem de DevOps, que é um segmento de TI, a gente tem de qualidade, de QA, Quality Assurance para software, a gente tem de facilitação, a gente tem de Management 3.0, que é um formato de gestão um pouco diferenciado,
a gente tem de análise de negócios, a gente tem de design thinking, e deixa eu ver se eu não esqueci alguma, a gente tem de OKRs, Objective and Key Results. Então, todos esses nomes bacanas que eu falei, são coisas que a gente não tem, ou não tem desenvolvido o suficiente. E as comunidades são criadas para propiciar esse desenvolvimento. E assim, comunidade também tem vida útil. Sei lá, se a gente já está fazendo, não faz mais sentido, isso aqui já virou DNA, de repente a gente não precisa mais discutir, a gente muda o nome, bota uma outra capacidade, uma outra lacuna, tá? Então, elas podem ser também temporais, elas podem ter um fim em prol de liberar espaço para uma outra coisa. E você vai descobrir também que espaço é um problema, tá? Quando a organização é enorme, talvez não. Por quê? Porque você vai ter uma miríade de comunidades e se junta a comunidade quem quer. Quando a organização é do nosso porte, a gente tem muito lá disso, as pessoas querem participar de mais de uma. Então, a organização liberou 3 horas semanais. Se eu vou participar de 2 comunidades de prática, eu estou falando de 6 horas semanais. Mesmo que eu precise desenvolver essas competências, eu estou falando de quase um dia de trabalho. Se eu tiver que desenvolver uma terceira ainda e for participar da minha terceira comunidade, são só 3 horas que eu vou usar assistindo, mas tem outras 6 horas que eu usaria com práticas, né? Então, não estou dizendo que não pode, mas lá isso virou um impasse para a gente, e a orientação que a gente tem da diretoria é que eles garantem uma, a outra, se você quiser participar, você compensa as horas, tá? A gente está achando isso justo e coerente, né? Até você se envolver mais com uma comunidade, né? Não ficar só participando de várias também, tá? Mas eu estou disposto a ouvir o que vocês pensam também, se alguém quiser se manifestar. Então, identificou uma capacidade, beleza. Eu mostrei capacidade de cima para baixo. Como é que a gente identifica capacidade de baixo para cima? Tá? Lá na Pitang, a gente tem a área de operações, que é onde está a nossa engenharia inteira. Ou seja, você tem desenvolvedores, testers, pessoal de UX, tá? E outras pessoas trabalhando em prol de entregar software para os projetos, tá certo? Às vezes, essas pessoas podem, por exemplo, DevOps, por exemplo, é uma que veio de baixo para cima. Se viu a necessidade de modernizar a forma de fazer, porque tem um conceito mais interessante, viu-se que muitas pessoas não tinham e começaram a ter discussões na raia miúda, como a gente chama, sobre como é que se desenvolve esse tal desse DevOps. As pessoas foram se engajando e o João Carlos, né, nosso querido Jeca, é o que toca essa comunidade de DevOps hoje lá. E esse é um dos exemplos que vem de baixo para cima também. Mas é uma capacidade organizacional. Essa, em particular, é legal porque ela tangencia várias equipes. Então, a chance dela de ter maior sucesso é maior, porque tem mais gente que poderia ou deveria, pelo menos, estar interessado em desenvolver essa competência. Então, esse é um segredinho também para a gente utilizar, tá? Terceiro, a gente faz o exercício de resiliência, de juntar a galera toda semana. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui, eu trouxe com imagens, tá? Mas o ponto é, resiliência sim, porque alguma boa alma tem que dizer assim, eu vou puxar esse negócio, né? Bota o negocinho nas costas e sai carregando, né? Se você fizer seu trabalho direitinho, em algum momento as pessoas que participam vão ver o quanto está pesado e vão olhar e vão falar assim, pô, cara, sacanagem, deixa eu te ajudar um pouquinho aí. E aí vai pegar aí o fardo, vai carregar um pouquinho, e aí é que quando começa o engajamento, tá? Mas sem essa boa alma, pelo menos uma, para puxar, sem essa liderança, eu diria que na linguagem mais moderna, organizacional, é fator crítico de sucesso, tá? Euzinho, e aí eu estou dando opinião agora, tá? Eu não acredito na comunidade em que todos nós fazemos, em que todos nós participamos. Não precisa ter apenas uma pessoa, você pode ter um grupo que puxa mais, tá? Mas um grupo, às vezes, é difícil de conseguir. Então, ter uma pessoa é um bom começo, um grupo liderando é importante. Quem é o grupo? É aquela pessoa, a galera que toca, que carrega o piano, pô.
é a turma que está disposta a fazer o trabalho, que vem todas as vezes, que você pode contar para estar auxiliando, que quando a pessoa faz uma pergunta, ela entra para responder imediatamente, porque sabe da importância de compartilhar, tá? Mas isso começa sempre com uma pessoa tentando inspirar outras pessoas. E esse seja talvez o momento mais crítico de uma comunidade como essa, porque você corre um risco danado. Eu tenho uma história curiosa para contar, né? A gente achou que era importante colocar uma comunidade de OKR. Nós estamos chegando no quarto trimestre de um ano que a gente está rodando objetivos e resultados chaves dentro da empresa, e a gente descobriu que tem muita gente que não consegue escrever, tem dificuldade, e apesar de ter pessoas específicas para ensinar isso, a gente falou, não, vamos criar um fórum onde a gente ensina, ou seja, a gente vai lá, mostra o que é, a gente escreve juntos, a gente pratica, a gente discute o OKR de alguém, vamos criar um fórum de conversa. Eu disse, massa, vou puxar. Então, esta pessoa que vos fala, quem foi designado aí para carregar esse piano, e faço com prazer, tá? Nesse caso, que é uma coisa importante, eu quero, né? Eu quero ajudar. E aí eu marquei a primeira reunião, mandei um e-mail para todos os colaboradores, e eu entro sempre alguns minutos antes, né? E assim, deu hora cheia, mais um minuto, eu falei assim, caramba, eu vou fazer esse momento aqui sozinho, não vai ter ninguém aqui comigo. Eu mandei esse negócio da organização inteira, ninguém se animou, né? E, para minha surpresa, acho que apareceram umas 14, 15 pessoas, né? Foram entrando, uma a uma, entraram e, no final, participaram, deram feedback, gostaram, e a gente deu um boot numa comunidade. Mas vamos fazer um exercício por um momento, do tipo, e se não aparecesse ninguém, Ricardo? O que você ia fazer? Que eu acho que isso que conta, né? O que você ia fazer? Na boa, eu ia gravar o que eu tinha para gravar, porque eu preparei, né, uma conversa, eu ia botar para gravar, eu ia conversar como se estivesse, né, falando, ia condensar aquele vídeo e ia rodar a divulgação. Eu ia tentar mais umas 4, 5 vezes, né, de episódios aí. Se realmente ninguém aparecesse, aí ou tem um problema com a forma como eu estou conduzindo, ou tem uma falta de interesse total pelo assunto, que é um tipo de feedback organizacional também, né? E aí, com 4 ou 5, eu acho que eu pararia, tá? Algumas pessoas podem dizer, não, pô, persista até 10. Ok, então, depois de 10, tu desiste. Em algum momento, tu vai ter que desistir. Mas a grande sacada é, se você investe nisso, as pessoas veem que tem continuidade, o que pode acontecer? Às vezes a pessoa não entrou porque não deu tempo, o projeto estava pegando, estava ruim, mas tinha interesse. Então, você precisa garantir a continuidade, tá? A assiduidade daquele negócio, para que as pessoas se acostumem com aquele negócio, coloquem nas agendas, se organizem e passem a vir a contribuir. Quando elas vierem, elas são apenas participantes. A maior parte delas vem porque está curioso com o conteúdo, quer entender como é que aquilo afeta a vida dele, etc., e foi ali para assistir. Você perde muita gente. Tem gente que entra, olha, dá uma olhadinha e sai. Tá? Tal como esses eventos aqui. Mas, posteriormente, os que forem ficando vão formando um núcleo que ajuda você a avançar, tá certo? Então, vamos para o fazer mesmo, né? Teve esses 3 passos aí. Quais são as ferramentas que a gente está utilizando para isso? E aqui eu acho que tem o passo a passo também, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá e cria uma lista de e-mail, tá? Pô, Ricardo, lista de e-mail, é sério isso? É sério, é sério. Eu vou mostrar por quê, ó. Isso aqui é eu fazendo um convite para comunidade de prática de facilitação. Então, se você observar aqui, eu tenho uma lista de e-mail com 33 pessoas que pertencem, né, escolheram pertencer, pediram para ser incluídos na comunidade de prática de facilitação. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer um adendo que eu me esqueci, né? Isso é uma coisa que você pode fazer também. Né? Ao invés de fazer como eu fiz, de lançar a comunidade de OKRs assim e ver se alguém aparece, que é arriscado, né? Você pode, por exemplo, começar a conversar com as pessoas individualmente e falar assim, cara, eu estou tentando organizar uma comunidade para discutir esse tipo de assunto aqui, eu acho que a gente teria valor, você se interessaria de participar e tal? Aí a pessoa vai dizer, quando é? Quanto tempo leva? Acontece quando? Então, você vai testando o seu pitch de comunidade de prática com as pessoas. E aqueles que forem dizendo que vão, você coloca dentro de uma lista, tá? Então, essa aqui a gente tem 33 pessoas. Adivinha só, aparecem 33 pessoas lá? Nunca.
Nunca tivemos 33. Acho que o melhor que a gente teve foi 22, mais ou menos. Tá? Mas tem 33 pessoas interessadas. Então, eu coloco ela na lista de e-mails. Por que você vai querer fazer isso? Na hora de você criar o convite, onde você bota lá a sala, o título, etc., você vai prestar atenção nesse cara aqui, ó, que é, se não me engano, quando você passa em cima, ele vai dizer assim, expandir. E aí a dica técnica, aqui, por tecnicismo mesmo, é porque se você clicar nesse botão aqui, ele mata a lista, ou seja, ele para de convidar a lista e convida as pessoas que estão na lista. Então, faça dessa forma, clique no expandir e convide as pessoas que estão na lista. Eu tentei fazer desse jeito aí, o negócio fica lá, mas não fica na agenda das pessoas, entendeu? É como se fosse um evento da lista. Então, a pessoa tem que escolher aí, as pessoas acabam não vendo o convite e não entrando. Então, é extremamente mais fácil você convidar as pessoas se elas estiverem numa lista de e-mail. Essa é a principal razão pela qual eu tenho, tá? Além de quando eu quero mandar um e-mail para todo mundo. Ou quero que todo mundo... Me dê licença, só um instantinho, por favor, pessoal. Só um minuto, por gentileza. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Mas continuando. Você expandindo, ou quando eu quero mandar um e-mail para alguma pessoa, né? Então, para eu não ficar sempre selecionando no e-mail todas as pessoas da comunidade, você corre o risco de esquecer alguém, a lista acaba sendo extremamente útil por esses dois motivos, tá? E é um negócio legal porque você, a qualquer momento, sabe quem está na sua comunidade, tá? Essa é uma das coisas que a gente faz, é uma dica que eu dou. A outra a gente vai no Google Chat, eu não sei se você utiliza na sua organização, mas a gente cria uma sala, tá? Aqui tem um exemplo de salas. Então, tudo que começa com copy aqui é uma das copies que a gente tem lá, tá? Então, tem uma copy para OKRs Champions, tem uma copy para OKRs, tem uma copy de facilitação, tem uma copy que são dos representantes de copy, tem uma copy de design thinking, tá? Isso é um exemplo do que rola lá. Okay? Vocês estão vendo aqui 29 conversas em cima de uma técnica chamada Crazy 8, que o Eric Jäger compartilhou com a gente após uma reunião. Ele comentou sobre a técnica e disse, galera, dá uma olhada nesse link aqui, porque explica como é que a técnica é feita, tá? Então, é uma forma também de você comunicar de uma maneira mais instantânea, certo? Qual é a desvantagem desse negócio aqui? Altamente desestruturado, tá? Você não tem facilidade de encontrar alguma coisa depois que você colocou. Então, basicamente, usa o mecanismo de busca lá, digita Crazy 8 e provavelmente ele vai achar, mas tem um monte de conversa solta aí. Eu acho que essa ferramenta ainda pode melhorar bastante, mas ela resolve muito para a gente. É muito útil para você entrar nela, por exemplo, e dizer assim, pessoal, estamos começando em 5 minutos. Chegue aqui, funciona melhor do que o e-mail. Por quê? Esse é o nosso mecanismo de comunicação organizacional. Então, o negócio fica popando lá, o cara vê que vai lá olhar o que é, fala, eita, pô, tem que entrar. Aí ele pega e entra. Então, essa é uma dica que eu dou também. Sempre antes dos seus eventos de facilitação, seus eventos de comunidade, mande alertas em diversos canais para avisar as pessoas que você está começando. Você vai se surpreender com o número de pessoas que não estava ligado, não tinha prestado atenção na agenda, tinha esquecido, e aquele convitezinho trouxe, né, pescou a pessoa para dentro da sua reunião de comunidade, tá? E aqui dentro do chat acontecem as nossas conversas mesmo. Às vezes eu quero discutir a agenda, eu quero discutir o formato, eu quero pedir um apoio sobre alguma coisa. É um negócio bem livre, bem aberto, para que as pessoas possam conversar e contribuir. Você percebe que está dando certo quando as pessoas começam a postar coisas legais. Eu estava vendo esse site aqui, achei isso bacana, e joga o link ali, tá certo? Mas, como eu disse, a grande desvantagem a vantagem é que é instantânea, a desvantagem é que não é estruturado, então não é simples de você encontrar, tá? Mas a gente usa.
A gente tenta rodar experimento com novos canais de comunicação sempre. Então, o Google ele lançou recentemente o Currents, né? Não sei se você está familiarizado, mas se você olhar, é meio que um Facebook ou o que quer que você conheça aí, né, de rede social, está dentro da sua organização, tá? Então, eu criei uma corrente lá chamada Facilitação, convidei o pessoal da comunidade, a gente tem perfis, e aí isso aí o pessoal, pô, não sabia que existia, não, que legal, vamos entrar e tal. Então, tem um canal a mais, e a gente vai testar para ver se isso nos ajuda. Então, por exemplo, minha aposta é que esse canal aqui é um canal melhor para você compartilhar um link de uma técnica, por exemplo, tá? É um canal, talvez, que seja relevante para você criar seus eventos. A gente não sabe direito, a gente está usando ainda, mas você tem tags que você pode fazer, né? Enfim. Rode experimentos. Procure novos canais, senão você não inova nunca, né? Esse é o que a gente está testando neste momento, tá? Um quarto, a gente manda um convite bem fofinho com a agenda, tá certo? Porque a estrutura é importante. Então, eu tive que cortar aqui, mas eu queria mostrar para vocês, né? É fofinho porque eu boto um alien bonitinho lá de emoji para ele se destacar na agenda, ele é mostrado diferente, tá certo? A gente tem uma estrutura já meio bolada para essa comunidade, eu sempre começo com copy, facilitação e o número do encontro, e o título do que a gente vai discutir. Dentro do corpo do convite, eu coloco qual é o tema proposto, digo o que a gente fez antes, digo o que a gente vai fazer dessa vez. Às vezes eu digo para as pessoas assim, seu ingresso é fazer tal exercício, a pessoa tem que buscar alguma coisa, trazer alguma coisa. Esse é um exemplo bem legal, porque engaja, né? As pessoas vêm um pouco mais preparadas para a reunião, tá? E elas vêm mesmo. A minha experiência tem sido muito boa nesse sentido, quando a gente cobra, tá? Aqui está cortado, mas a gente sempre tem uma tríade. Isso é uma estratégia nossa lá, que eu não abri mão de jeito nenhum, que é o seguinte, se eu vou fazer uma comunidade de prática, eu preciso de 3. Eu cortei aqui porque nessa, as 3 funções sou eu mesmo, então não está servindo aqui como o melhor exemplo, não. Mas eu preciso de alguém que vai fazer a curadoria do conteúdo, a gente chama essa pessoa de Product Owner, ou seja, monta a agenda, diz o que a gente deveria estar discutindo, estuda um pouco mais para poder avançar, tá certo? Eu tenho um Solution Lead, que é a pessoa que, se precisar de uma pesquisa adicional, se precisar de uma prática, se precisar ajudar, é a pessoa que se dispõe a contribuir nesse sentido com os participantes da comunidade. E a terceira pessoa da tríade é, normalmente, um facilitador. E o facilitador faz esse trabalho que eu estou falando para vocês, que parece bobo, mas eu te digo, criar esses convites semanais gasta um tempinho para você se organizar direitinho e fazer um negócio bacana. Mas essa estrutura, ela é muito importante, tá? Você mandar para as pessoas que vão participar, dizendo, é de tal hora, tá aqui o link, tá aqui a agenda que a gente vai fazer, né? Essa agenda minha ficou bem simplificada, que era só um check-in, uma conversa guiada e breves avisos, mas eu tive agendas que tem 4, 5 tópicos, então isso ajuda a você conduzir a facilitação. E uma técnica legal que a gente aprendeu lá, né, eu roubei isso aqui de Alexandre Mendonça, que conduz a de Management 3.0, e ele faz, né, e botei o meu twistzinho também. Mas ele coloca quais são as ferramentas sugeridas. Às vezes a gente usa Meet, às vezes a gente usa Zoom, às vezes é importante o cara clicar num link para instalar um determinado software. Então, a gente sempre coloca aqui as ferramentas sugeridas. E, no meu caso, o meu twist como é uma comunidade, a gente vem fazendo vários episódios, tá? Eu fiz muita besteira aqui. Eu mandei convite para a organização inteira, o pessoal tentava entrar e não conseguia. Aí eu descobri qual era o meu erro. E isso aqui já representa o aprendizado. Então, eu vou falar já, mas a gente transfere o conhecimento colocando no Google Classroom, então eu tenho convite para a pessoa entrar, e eu faço já a propaganda dos episódios, que é meio que o que a gente tem discutido, né? Então fica como se fosse uma referência ali para a pessoa dar uma olhada. E você pode estar me perguntando o que é esse negócio aí embaixo, né? B21608 mutatis. A gente quer computar quanto está custando para a organização isso. Então, a gente orienta as pessoas que, na hora de fazer o rateio de suas atividades,
use o respectivo centro de custo para comunidades de prática. E a gente dá uma olhada aí para ver quanto isso está custando financeiramente para a organização, tá? É um fator bem relevante também. Ele aparece nos convites, às vezes aparece lá na sala também, é uma dica para a pessoa sempre saber o que é. Eu que estou em múltiplos centros de custos, né? Para mim é uma mão na roda, porque eu tenho que descobrir quanto tempo eu gastei na comunidade prática, eu vou lá, vejo o centro de custo e já coloco no meu rateio. Mas isso é uma particularidade nossa, se você tiver alguma forma, você pode utilizar, tá? E é aqui onde eu crio o convite, vou lá, clico em expandir, e as pessoas todinhas ficam lá convidadas para fazer, tá certo? Se você monta a agenda trimestral, você já convida, já faz os convites logo de uma vez só, que é melhor, talvez, tá? Ou pode ir fazendo em parcelas. Outra coisa importante, a gente grava os encontros, tá? O Meet, ele não é muito legal para eu mostrar vídeo aqui, então infelizmente não vou compartilhar o vídeo com vocês, não. Mas, por exemplo, esse é um jeitão lá da nossa vinheta, que começou bem tosca, agora já tem trilha sonora, então os primeiros vídeos nem tinha vinheta, agora já tem vinheta, tá certo? E eu faço um trabalho semanal de gravar, como a gente está gravando esse momento agora, tá? E o que eu faço depois? Eu vou lá, abro com o editor de vídeo e vou removendo os espaços. Então, aquela pausa que dei de 1 minuto agora foi didática exatamente para isso. Eu vou lá depois, edito e corto esse 1 minuto lá que eu saí e voltei. Mentira, não foi didática não, eu precisei resolver uma bronca aqui. Mas você vai cortando, e aí episódios que duram 1h06 e tal, eles estão ficando em 45, 50 minutos, e eu vou explicar por que eu faço isso, tá? Vou tirando os grandes silêncios da pauta para entregar um negócio mais de qualidade. Eu vou mostrar por quê, tá? Então, a gente grava isso, dá essa carinha aí de série, né, de episódio, uma sugestão também, tá? Mas a gente faz isso porque a gente quer que a pessoa possa reconstruir o conhecimento que ela adquiriu naquele momento. Então, assim, muita gente vai querer assistir depois, tá? Eu estou sendo bem honesto com vocês, assim, eu estou falando coisas aqui que eu não planejei falar, e eu vou querer assistir depois, porque eu acho que tem umas coisas que eu quero registrar para poder, em outros momentos, eu garantir que eu falo de novo, eu não me esqueça, né? Então, essa é uma forma de aprendizado poderosa para quem participou, certo? É poderosa para quem não pôde vir. Eu tenho muitos pedidos disso. As pessoas entram para mim no chat e falam: olha, Petros, desculpa, eu não pude participar, estava lascado aqui no projeto. Gravou, você vai liberar? Vou liberar, fica tranquilo, foi gravado. Ah, ótimo, eu vou assistir depois. Então, eu ainda não estou mensurando quem assiste. Os mecanismos que eu estou usando, eu não tenho essa possibilidade ainda. Mas é uma coisa que eu queria fazer, que eu quero saber quem assiste, quando assiste, ou a quantidade que foi assistida, para a gente ter uma noção da audiência mesmo, que não é a audiência do dia. São as pessoas que voltam para reconstruir, e às vezes voltam mais de uma vez, ou as pessoas que voltam que vêm para ver porque não puderam assistir. E tem uma terceira categoria, que é essa, pô, que eu acho que ninguém pensa a comunidade dessa forma, a gente lá na Pitang pensou, que é o seguinte, ó, nós usamos, eu não sei se vocês conhecem, o Google Classroom, né, o sala de aula, tá? E os nossos episódios estão virando um curso de facilitação. Então, a agenda que eu montei, ela endereça tópicos de facilitação, tá certo? A gente, em cada episódio, conversa sobre esse tópico no nosso contexto Pitang, é um negócio bem nosso mesmo, assim. Então, você tem as pessoas que estão fazendo as coisas na organização, contando suas histórias, compartilhando seus aprendizados, tá certo? E eu falei, cara, eu não posso perder isso, não. Tem que botar em algum lugar que as pessoas possam ver. E o Google Sala de Aula se mostrou bem bacana. Eu vou lá, crio essa estrutura de tópicos, né? Então, eu tive dois episódios aí definindo facilitação. E vou ter 4 episódios aqui sobre, mais, acho que uns 12 ou 13 episódios sobre habilidades do facilitador, tá? E o que é bacana desse negócio por exemplo, teve um desses aí que Érica fez uma fala numa das comunidades, ela disse assim, eu achei esse livro de PDF aqui que eu baixei gratuito, achei muito massa. Aí, o que acontece? Manda para mim, ela mandou, eu subo aqui, então ele fica vinculado lá ao PDF do livro, para o cara assistir. Você acha um link bacana, você coloca o link. Então, assim, além do episódio, você vai construindo uma base de conhecimento. Eu ainda não cheguei lá, mas como eu estou trabalhando com temporadas, né, nós estamos literalmente na Season 1, na primeira temporada aqui da facilitação,
E eu quero falar disso sobre temporadas também, mas eu imagino que na segunda temporada eu posso, de repente, fazer um novo episódio que revisita um episódio anterior, e eu já aproveito aquele arcabouço que foi construído, né? Eu faço link com o episódio anterior, eu estendo isso, ou eu trago coisas que a gente não abordou, formas que a gente não abordou. Então, assim, em 3 anos, eu acho que isso aqui dá um curso massa para a galera assistir. Se alguém tiver a paciência de ir lá criar exercícios, quizzes, etc., você tem um programa de formação que foi criado de forma espontânea dentro da organização e muito útil, tá? O feedback que eu tenho das pessoas que assistem é sempre assim, olha, foi muito legal, eu adorei a discussão, não sei o quê, e tem funcionado muito bem. O legal disso é que fica numa pasta compartilhada do Google Drive, as pessoas têm acesso, você controla, né, quem se inscreveu. No meu caso, eu deixo aberto, mas você pode ver um pouco mais quem é a audiência que está vindo ver a sala de aula, não está participando necessariamente, mas está vendo a sala de aula, são audiências diferentes, mais uma vez, e tem até a possibilidade de você controlar a agenda por aqui, que eu ainda não testei, mas tem funcionado muito bacana isso aqui para a gente, tá? E essa coisa da temporada, né, de criar um season aí, por que isso é bacana, pessoal? O que eu estou descobrindo? Isso é bem fresquinho, né? Eu faço isso semanalmente. Então, a resposta para vocês é, eu me lasco para fazer isso semanalmente, para entregar isso numa cadência. Eu não tenho tempo hábil para tocar isso sozinho. Então, não estou conseguindo dar vazão à maior parte do trabalho sozinho aqui, tá? E eu não estou sozinho nessa, não. Tem gente que me ajuda nos eventos, tá? Mas para produzir essa parte eu estou fazendo sozinho. Então, o que eu estou pensando? Eu quero fazer quinzenal. E a ideia ela não é, de fato, tão ruim assim, porque se você parar do ponto de vista de marketing, né, tem Maíra aí que pode confirmar ou não sei se Carol já chegou também, mas vocês podem confirmar aí. Mas do ponto de vista de marketing, você cria um pouco de escassez, né? Então, a gente pode fazer, de repente, na primeira e na última terça-feira de um mês, sempre. Né? E torna um evento mais célebre, que as pessoas vêm, ficam esperando, se organizam, e a gente tem tempo para preparar o que vai ser discutido, preparar uma facilitação melhor, tá? Então, cuidado com a intensidade disso, ou quanto você quer fazer, porque dá muito trabalho manter esse troço funcionando. Você precisa de uma pessoa, como a gente disse lá no começo, apaixonada e disposta a compartilhar. Eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Eu acho que as mensagens a reter aqui que eu queria compartilhar para vocês, antes de abrir para uma conversa, é essa daí, tá? Evite ficar criando regrinha. Quanto mais regra você cria, mais besta fica a sua comunidade, tá? Faça poucas regras, e eu acho que eu fiquei de mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu localizar aqui, rapidamente, o que eu uso como regra aqui numa comunidade como essa, tá? Deixa eu pegar a de facilitação em particular, e eu vou mostrar para vocês. Só achar a thread aqui, me dê um instante, por gentileza. Ô, Peter, só por enquanto que você está procurando, a gente tem uma pergunta da Ana Félix. Posso ler aqui para você ou a gente faz em outro momento? Segura aí um pouquinho, Carol. Deixa eu só mostrar isso aqui, que esse é o último slide, a gente vai só conversar agora. Combinado. Tá? A ideia é conversar. Deixa eu só localizar aqui, 1 minuto só. Eu acho que é legal mostrar para vocês isso aqui também. Eu vou ficar devendo, depois eu coloco, a gente nunca encontra as coisas que precisa encontrar, tá? Mas eu tenho um textinho que eu boto lá no chat e quando a pessoa convida, eu adiciono ela na thread para ela ler as regrinhas da comunidade. Uma coisa que eu acho que eu estou aprendendo mais é como é que eu dou visibilidade disso também o tempo todo, porque a gente, de fato, tem que visitar essas regrinhas periodicamente, tá? Então, são regras estruturadoras. Elas são poucas, elas não podem ser muitas, elas só ditam o ritmo. Então, por exemplo, o que eu tenho certeza que eu me lembro para vocês não ficarem sem nada é: se você vai participar da facilitação, você está dizendo que em algum momento você vai facilitar. Então, procure aprender e assim que você se sentir à vontade,
pegue um encontro para você facilitar, tá? A gente pede engajamento, a gente pede, enfim, aí você coloca lá os dizeres, né? Não significa que eles são endossados, mas pelo menos você define direitinho qual é o seu domínio, tá? De novo, a boa alma precisa puxar, então alguém vai ter que estudar, alguém vai ter que facilitar, criar a facilitação da trabalho, tá certo? E por que não, às vezes, ensinar? Às vezes o tópico, ele é um tópico onde você vai fazer como eu fiz hoje aqui, fazer uma apresentação mesmo, e terão algumas perguntas, mas entenda que essa apresentação, num contexto de comunidade de prática, ela pode ser a base para um segundo encontro muito cheio de perguntas e muito cheio de compartilhamentos bastante rico. Então, eu acho que você vai ter esses momentos de ensinar mesmo, tá? Eu acho que você tem que planejar esses momentos mesmo. E para ensinar, você não precisa ser expert, você tem que ter ido lá, estudado e trazido algumas reflexões para as pessoas. É só isso, tá? Quanto mais aberta a comunidade for, melhor. Nada de criar clubinhos fechados de que o pessoal não participa, senão você fere o princípio básico, que é o princípio de comunidade. A gente falou lá no começo, mas é bom reforçar que o voluntariado é melhor também, as pessoas não precisam, não podem ser compelidas a participar, mas tem que ser a participação voluntária, tá? E aí, como é que eu meço sucesso lá? Eu meço pela audiência, eu meço pela aplicação de práticas nos projetos e histórias de sucesso. Alexandre lá é o nosso benchmarking, porque ele tem uma comunidade que é de práticas de Management 3.0. Então, todo encontro é uma prática, alguns encontros são compartilhamento das práticas, então, se você assiste uma ou duas sessões aí, você vai descobrir que a galera está fazendo. Todo mundo está praticando e o pessoal vem contar as histórias, né? Então, é bem bacana ali, você não tem como não dizer que aquele negócio não está avançando. Mas o resultado, ele não é numérico, né? Ele não é financeiro, ele é meio que intangível, que é o quê? Como é que você vai mensurar o impacto dessa prática em um projeto, seja ele positivo ou seja ele negativo? É difícil essa mensuração, né? Então, saber que as coisas estão acontecendo, ou que as práticas que são discutidas, elas começam a aparecer, a existir nos projetos, beleza. Eu acho que uma métrica para mim também, para de facilitação em particular, é quando facilitação deixar de ser uma surpresa para as pessoas, e as pessoas estiverem voluntariamente facilitando reuniões lá e usando dicas que a gente... Aí, pronto, acho que a gente está com a missão cumprida, de repente, está na hora de levar a facilitação para um segundo nível, de qualitativo, por exemplo, tá? Mas uma primeira temporada, ele normalmente é um nível de educação. Você vai estar mostrando como fazer. Eu descanso aqui, pessoal, os meus slides, né? Já não tô, eu apresentei o último slide para vocês viram o slide vermelho? Eu estou vendo aqui que eu não estou apresentando mais, né? Isso, não está apresentando mais. Mas vocês viram o slide vermelho? Deixa eu só projetar ele aqui rapidamente. Vimos sim. Então pronto, massa. Bom, eu queria... Quanto tempo a gente tem, Carol, ainda? A gente tem 22 minutos. Pronto, então a gente tem 22 minutos para essas perguntas e essa conversa. Você puxa aí, Carol, as pessoas falam. Fiquem bem à vontade. Qual vídeo? Tá bom, vou ler aqui a primeira pergunta da Ana Félix. Ela está dizendo que por aí tem muito doido e muita gente motivada, mas que não tem muito conteúdo. Como é que a Pitten faz essa filtragem e como a gente identifica os nossos bons líderes, se a gente tem alguma forma de premiá-los? Legal. Do jeito que está hoje lá, qualquer doido que quiser faz uma, certo? Eu acho que o que é interessante é se ela sobrevive ao teste do tempo, se ela passa da quinta reunião, da sexta reunião, tá certo? Então, se as pessoas não se engajam, não vêm, acaba morrendo por si só. A gente não viu necessidade ainda de limitar isso, não. Por exemplo, o Clauber não é doido, o Clauber tem conteúdo. Mas Clauber espontaneamente foi lá e criou uma de Quality Assurance. Eu não sei direito o que acontece na dele, né? Não sei a quantas andam. É uma que eu não visito, não participo, mas eu sei que está indo, né? Eu sei que está indo. E aí vai até que tenha gente participando. Então, a gente não controla, tá? Dessa forma. Eu acho que o que tem um acompanhamento maior é
dessas que tem reunião, que estão gastando as horas das pessoas, mas ninguém vem. A reunião não leva a lugar nenhum, você não vê a prática sendo implementada em lugar nenhum. Esse cuidado a gente tem. Essa curadoria hoje lá é minha responsabilidade, que eu faço como eu posso, porque eu não consigo estar em todas elas, né? Mas a gente está criando um grupo de lideranças para apresentar as experiências e tal, é a forma que a gente verifica lá, que é quem está à frente. Sobre como identificar quem é a pessoa mais adequada, eu acho que é muito do jeitão de cada organização mesmo, mas você sabe quem são as pessoas articuladoras, você sabe quem são que às vezes você vai precisar juntar o seguinte, vai precisar juntar o articulador com o facilitador e com a pessoa que tem conteúdo. Por isso que eu falo da tríade. Se você encontrar as três em uma pessoa só, essa pessoa vai ficar sobrecarregada. Mas procura esses três perfis, tá? Quem é que consegue engajar as pessoas? Quem é que consegue dizer para a gente qual é o caminho a ser conversado? E quem é que vai cuidar dessas reuniões? Esse é o jeito de identificar. E todas essas três são lideranças, tá? Não precisa a gente criar um cargo... acho que tenho certeza que não foi o que você quis dizer, mas só para ficar bem evidente aqui, a gente não precisa criar um cargo de chefia da comunidade, né? Então, eu estou nessa de facilitação, por exemplo, estou com as três funções ali, mas na última reunião eu já disse, ó, a próxima é minha, e na outra vocês terão o Diogão apresentando, que eu já tinha combinado com ele, então ele vai pegar o papel de facilitador, né? E provavelmente ele deve escolher uma outra pessoa a seguir, e a gente vai. Só que por que tem que ter essa galera que cultiva? Porque se as pessoas que estão tomando conta não cuidam da agenda, não cuidam do resultado, né? Não cuidam de garantir que as pessoas estão tendo a estrutura para fazer, a comunidade falha, no final das contas, né? Então, quanto mais, esse engajamento é o que é mais difícil, você precisa procurar essas pessoas na organização. E aí eu acho que varia para cada organização, a gente não tem um estilo, não. A gente olha assim, olha qual é o domínio, e ver quem mais poderia estar conduzindo aquele domínio, e, de fato, a gente tem conversas, eu acho que tal pessoa não daria sozinho, não, mas ela e ele juntos funcionam muito bem. É mais nessa linha. Mas até agora não foi assim, não, tá? Tem sido bem espontânea a criação. Beleza. E a gente teve outra pergunta do Ricardo Palhares. Há quanto tempo a Pitang está usando as comunidades de prática e há quanto tempo acha que levou para o amadurecimento da prática? Massa. Essa é uma boa pergunta. A gente está hoje com várias comunidades, tá? Mas está rodando há 8 meses, mais ou menos. Eu não acredito que a gente amadureceu ainda, pelo menos não no nível que eu espero. Que o nível que eu espero é assim, ó, tem eu, Carol e Maíra, certo? Se segunda-feira é o dia de divulgar a agenda e não saiu, maturidade para mim Carol fala, Ricardo, tu não está podendo fazer a agenda não, é? Eu disse, eita, Carol, não tô lascado aqui, deixa que eu faço, entendeu? E tu vai poder facilitar? Não posso não, deixa que eu vou falar com Maíra para ver se Maíra facilita. Então, esse tipo a gente não tem ainda não. A gente tem isoladamente algumas pessoas, né, que contribuem um pouco mais. Mas sabe qual é a maior dificuldade? Não é as pessoas quererem, as pessoas não têm podido, entendeu? Porque estão por aqui nos seus projetos e tal. Acho que com vocês não deve estar diferente, né? As pessoas, apesar de terem as 3 horas, não conseguem se desvencilhar dos projetos para vir participar. E aí muitos têm feito isso, têm assistido nas suas horas lá, em momentos que podem assistir. Por exemplo, vai para um almoço, abre o vídeo e vai, enquanto almoça, vai assistir o vídeo lá para ver o que é. Tá? Então, isso é ruim para a gente lá. E o que a gente tem tentado endereçar é pedir aos gestores que encorajem isso, que criem bolsões de ar dentro do seu projeto para que as pessoas possam respirar e trabalhar. E dizer para as pessoas, olha, é trabalho. Veja só, minha gente, olha, a comunidade de analistas de negócio, que discute técnicas de análise de negócio, das quais participam os analistas. Como que eu vou dizer que isso não é trabalho, entendeu? É trabalho. Aquilo que foi discutido lá vai ser usado num projeto mais para frente, com certeza, se a prática for interessante, etc.
mas às vezes as pessoas de fato não conseguem manter a agenda e participar. Eu vejo que a turma se esforça, então a lição de casa para nós é criar esses bolsões de ar para que as pessoas possam participar um pouco mais, e eu acho que o próximo passo para a gente amadurecimento também é essa visibilidade. Por exemplo, momentos como esse aqui, onde você conta as histórias, artigos que você vai publicar no LinkedIn, no Medium, onde veio da COP, são 3, 4 pessoas que criaram relatos e publicaram lá, e a gente está contando como é que a gente faz as coisas, e eu acho que tem um plus que a gente tem que considerar aí muito massa, que é, na hora que você escolhe compartilhar conhecimento organizacional com o mundo, em uma dessas plataformas, né, LinkedIn, Medium, o feedback que você vai receber positivo ou negativo são de outras organizações que enfrentam problemas similares. Então, essa prática de divulgar, ela vai enriquecer as discussões dentro do nosso fórum também de comunidade. Eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer, vão vir pessoas dizendo assim, tu viste o comentário que o cara botou lá no teu negócio, detonando, não sei o quê, vamos ver o que ele detonou, vamos ver onde ele tem razão, vamos ver onde está errado, vamos ver como é que a gente quer responder isso aqui, né? Então, cria um trabalhinho a mais, mas a gente amadurece, porque se a gente não foi claro na forma de transferir, né, a gente pode, a partir de outras percepções, melhorar essa nossa transferência de conhecimento também. Por isso que eu digo que o que está lá no Classroom, ele não é, de maneira nenhuma, definitivo, entendeu? Eu acho que vai ser bem divertido quando a gente tiver inúmeras temporadas aí, você meio que está criando uma base de conhecimento organizacional em cima de uma competência, de uma forma fácil e orgânica, né? Sem gastar muita grana com isso. Show, Peters. Ok. Só para completar aqui, tem mais uma pergunta, mas antes eu vou só completar aqui que Ana Félix, ela respondeu, né, a sua resposta. Legal, obrigada. Muito legal essa ideia de colocar as atividades em formato de séries com temporadas e tudo mais. Parabéns. E o Ricardo, que você acabou de responder, também respondeu. Estás vendo, né, agora? Tu deixa de compartilhar, estás vendo as perguntas. Mas a gente tem a última até o momento, que foi do Charles. Ele falou que numa das práticas que você mencionou, o Currents, como você controla participantes entusiastas que escrevem demais e apontam várias ideias e alternativas. Digo isso porque pode dispersar quando se despeja muitas informações no canal da conversa. Como filtrar o excesso de informações e canalizar para objetivos específicos? Então, essa é uma pergunta fantástica, Charles, e eu quero te agradecer por trazer, e eu vou aumentar o nível de dificuldade dela, tá? Eu vou aumentar o nível. Eu disse que eu gravo as reuniões, né? E quando a pessoa fala besteira na reunião? Besteira mesmo, assim, severa, entendeu? A resposta para você que eu tenho é: a gente não tem como coibir essas coisas, como eu edito, né? Se for uma ofensa, um negócio que não vai edificar mesmo, aí eu vou exercitar algum tipo de censura e cortar mesmo do coisa, porque, né? Para que eu vou replicar esse tipo de informação? Mas no aspecto lá da comunidade, eu diria para você que não tem como, não. Você solta e aí nós vamos conversar. Então, assim, se você não curte, ou outra pessoa não está curtindo também a quantidade de excesso de informação, a primeira coisa é dizer, gente, eu uso isso aqui de uma forma muito eficaz e eu acho que a gente está botando muita coisa aqui que não faz sentido colocar. Vamos dar uma... quem deve regular isso é a própria comunidade com conversas, tá? Se você pode ter um moderador, certo? Mas eu não sei se você já foi moderador alguma vez, de grupo do WhatsApp, por exemplo, né? Que você é o único admin lá, e aí alguém bota abobrinha, né? Por exemplo, bom dia, pessoas, kkk, não sei o quê, e vem aquela tripa de mensagens desse jeito. E aí você recebe mensagem no privado dizendo assim, cara, dá um jeito nisso aí, pô, não dá para ficar com esse monte de mensagem, não. Tu não é o administrador, resolve. Aí o passo que essa pessoa faz é tornar todo mundo da comunidade administrador, normalmente, né? Ou seja, divide a responsabilidade logo com todo mundo, pronto. Agora, quem quiser tirar alguém, tire, quem quiser fazer, tire, porque eu não quero essa responsabilidade para mim. Essa não é a verdade dentro do espírito organizacional, mas acho que a melhor forma de endereçar é dizer, tá? É realmente publicar,
cuidar da sua comunicação, tentar, às vezes, escrevendo, a gente soa mais agressivo do que falando. Então, ler 1, 2, 3 vezes antes de dar o send lá, né, o enviar no seu post. Mas, de fato dizer, eu acho que se tiver threads que são discussões, e isso é muito do jeitão da comunidade, sabe, de quem participa e da maturidade que as pessoas têm. Do tipo, ó, isso é um mecanismo, eu acho que, pronto, para te dar uma resposta que ajude, isso é um mecanismo de trabalho, né? O que é esperado de você, você reforça quais são as regras da comunidade, e se não estiver funcionando, cria uma nova regra em comunidade, tá? Eu acho que, e está lá no meu primeiro slide, mas eu vou trazer esse ponto agora aqui, eu não precisei exercitar isso ainda, tá? Em nenhuma das comunidades lá, a gente não precisou ainda. Mas está lá escrito que nas guildas, antigamente, se a pessoa não operava de acordo com as normas, era punida, certo? Então, o que é punição pode ser definido, né? Você tira o privilégio da pessoa de postar durante alguns dias, quer que seja, ou você vai chegar ao extremo de banir a pessoa. Pode ser, se a pessoa não está contribuindo, né, ou está difícil, que não foi o que você trouxe, né? Eu acho que eu estou indo até além. Mas eu não tenho uma resposta para você sobre como exatamente, não. Eu acho que a gente entra na arena do debate, da conversa, e aí, se a gente tentar limitar a voz das pessoas, acaba sendo pior, tá? Eu deixaria a comunidade se regular, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é bom ter a tríade, porque a tríade pode chegar lá, eventualmente, dependendo do teor da conversa, e dizer assim, essa thread acabou. Eu vou pedir a fulano, a Beltrano, nomeia mesmo, e dizer assim, que parem de postar essas coisas, nós não vamos discutir mais isso no fórum da comunidade, não. Essa autoridade, ela é importante que exista dentro desse fórum, né? E aí, se começar assim, quem é você para isso? Aí, eu sou o cara da tríade. Tá vendo que hierarquia, o pessoal diz que é ruim, mas tem momento que é bom, alguém tem que tomar conta do negócio, né? E aí, se depois a gente quiser convocar um esquema de eleições, etc., vai. Qualquer entidade que funciona, monta uma estrutura hierárquica mínima aí para endereçar essas conclusões, tá? É isso que eu podia contribuir. Charles está dizendo que entendeu. E aí, gente, assim, me dá um feedback aí, o quanto que eu alcancei as expectativas de vocês sobre o material que a gente trouxe aqui. Fala, Renê. Se eu puder. É que eu não queria perder a chance de, acho que, fazer um gancho com os últimos comentários aí. De verdade, né, de novo, eu acho que boa parte do pessoal aqui deve estar atuando no setor público, né? Pessoalmente, eu não gosto muito desse muro que às vezes a gente constrói e fala, o universo público é um e o privado, né, é outro, as coisas não funcionam assim. Mas eu acho que em algumas situações não tem muito como fugir um pouco disso, né? Eu não sei se a minha realidade é a mesma do pessoal. O que eu posso falar assim, eu venho de um universo em que eu acho que os desafios, né, depois de toda essa conversa, acho que, né, boas ideias surgem, mas quando eu penso, bom, o que pode surgir aí que pode me fazer tropeçar no meio do caminho? Acho que, antes de mais nada, perceber que eu atuo numa instituição, né, os tribunais, eles mudam de gestão a cada 2 anos, o que significa que os vetores estratégicos mudam a cada 2 anos. Né? Geralmente, isso acontece, não é sempre que você tem uma continuidade. E eu acho que quando você pretende fazer com que os seus colaboradores, de alguma forma, produzam conhecimento, repliquem práticas, né, para fazer isso se reverterem de uma forma positiva para a organização, se não existir esse alinhamento, você corre o risco de perder. O universo dos tribunais é um universo extremamente burocratizado, e particularmente o tribunal que eu trabalho, ele é muito normatizado. É engraçado aquele ditado, né, que para quem só sabe usar o martelo, qualquer problema é prego, ou o contrário. Eu sempre me confundo com esse ditado, mas é engraçado que tudo se resolve na base da normatização. Então, se tem alguma coisa sobre a qual ainda não existe uma solução, faz uma consulta para a corregedoria, fala com a presidência, alguém tem que baixar uma norma dizendo como é que isso é feito. Então, é extremamente centralizado isso, né? Então, acho que, pegando um pouco do que eu tinha falado antes, o que eu percebo da alta administração do local onde eu trabalho é que existe uma preocupação muito grande de, eventualmente, as melhores práticas, né? O consenso que se construa sobre melhores práticas nessas comunidades, eles não estejam aderentes àquilo que a gestão do momento entenda como as melhores práticas. E eu falo isso não para dizer que então é impossível fazer isso, mas pelo contrário, primeiro,
sentir do pessoal se isso soa familiar para o restante da galera que está assistindo aqui, ou se de repente é só um problema. Eu não posso nem cravar que seja um problema do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, uma percepção pessoal, né? E aí, segundo, para quem não está nesse ambiente, no seu caso, acho que no caso da Carolina, né? O que vocês veem, se vocês veem que isso faz sentido, e o que vocês poderiam, talvez, acho que acrescentar, se é que vocês já não abordaram, né? Mas que dica que vocês poderiam dar para a gente, e que forma que a gente consegue lidar com isso? Porque a gente, eu acho que quem se propôs a acompanhar esse tema e está aqui discutindo é porque enxerga nisso um potencial. Mas aí pensa, por exemplo, você falou a questão da moderação. Eu sou moderador de um grupo, não do WhatsApp, mas a gente, no nosso tribunal, a gente usa o Office 365, tem o Teams, uma ferramenta, acho que relativamente conhecida, e a gente tem alguns grupos de discussão lá, né? E aí, eu acho que a questão no universo privado, eu acho que assim, a pena máxima, que seria a demissão, como ela tem um outro peso no setor público, então talvez o senso, né, a autocensura para o indivíduo falou assim, não, fulano é canalha, não sei o que, talvez me parece que ele é um pouco diferente do que seria no universo privado, e às vezes acontece, cria muita saia justa, né, às vezes você não sabe, é difícil saber como lidar sem correr o risco de você se comprometer perante o restante da comunidade ali, de que você não está ali fazendo a vez de ser um capitão do mato, né, como às vezes o pessoal no privado vai lá e te chama, mas que você está preocupado em manter aquilo de uma forma mais saudável possível. Então, como é que a gente coloca tudo isso nesse caldeirão em que a existência do fator público ele acaba tendo um peso considerável? Eu entendi que a pergunta está aberta até para os outros colegas também, não é isso, Renê? Sim, se alguém quiser fazer um contraponto aí, ou, sei lá, compartilhar qualquer impressão, me ajudaria bastante. Eu acho que o que eu posso contribuir é dizer que torna o ambiente da comunidade de prática como se fosse uma sala pública organizacional mesmo, entendeu? Onde você vai arcar com as consequências do que quer que você fale lá, né? Assim, seja ofensas ou o que quer que seja. E para o pessoal da comunidade, falar, né? Se você está ouvindo um negócio que não é legal, você tem voz ali também, pode ir lá e se contrapor, para temperar um pouco mais o discurso e a gente ter uma visão um pouco... Eu não sei, eu acho que para a gente lá, o princípio é outro, né? O princípio é de empoderar, como eu disse, as pessoas a andarem mais sozinhas. Então, a gente constrói dentro de cada comunidade um espírito de colaboração, um espírito de compartilhamento de ideias. Então, você ouve muito assim, muito, tipo, nossa, obrigado por você compartilhar isso aí. Assim, as pessoas vindo contar seus fracassos, né? Dificilmente alguém tripudia, sobe em cima. Então, eu sei que, acho que o que você traz a gente também não pode confiar só na natureza humana, vai ter que exercer alguma moderação em algum momento, mas deixando essa responsabilidade para um bom facilitador, talvez avance. Você quer falar, Rafael? Eu achei bem pertinente, assim, né, que o René coloca, porque, de fato, a gente tem muitas amarras ainda enquanto setor público e parece que essa ideia de que a gente atua no que a lei permite, prevê, né, parece que pressupõe que qualquer iniciativa inovadora parece ser ilegal, e eu acho que já ninguém mais concorda com isso, né. Essa mudança organizacional, assim, de cultura mesmo, ela é um pouco mais avançada em algumas instituições, algumas é um pouco mais complicada, mas eu vejo que, acho que parte muito a ideia das COPs, né, parte muito desse movimento de 1, 2, 3 pessoas que justamente querem levar alguma mudança organizacional, né? E a gente sabe que hoje todas as instituições, por exemplo, têm um planejamento estratégico, né? E num planejamento estratégico, certamente tem ações voltadas à gestão do conhecimento, voltadas à aprendizagem, até porque, basicamente, até onde eu sei, todo mundo utiliza a metodologia BSC e sempre tem essa perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então,
eu acho que uma forma, pelo menos a que eu tenho visto, é usar, por exemplo, escolas de servidor, escolas da magistratura, escolas de governo, entendeu? Talvez levar um pouco como uma estratégia, não necessariamente tão rígida, até porque me pareceu que a flexibilidade aí, né, nas COPs digamos assim, é um dos elementos-chave, né? Se não houver flexibilidade, não tem como a gente falar de praticidade. Então, talvez levar um pouco para quem está mais nessa área da aprendizagem, né, de gestão de conhecimento, acho que pode ser uma boa alternativa. A gente costuma sempre querer institucionalizar tudo, né, só trabalhar depois que regulamentar, criar um regimento, mas eu tenho visto em alguns tribunais vários grupos se organizando até antes digamos assim, da organização legislativa, né, depois ela vem com o tempo, digamos assim. Eu acredito muito nesse tipo de iniciativa, eu acho que ele está muito mais atualizado com as demandas atuais. Eu acho que, não sei, eu tenho a perspectiva assim, de que quando a coisa é pensada para voltar mesmo para o compartilhamento, sabe, para uma ideia mais horizontal, acaba que aqueles que realmente se interessam é que vão, assim, né? Aqueles que querem bagunçar não somem logo, assim, né? Então, eu acho que precisa tentar, né? Eu queria só terminar fazendo uma pergunta, Ricardo. Se quando você começa, assim, algum grupo específico, você tenta pensar, assim, já onde você quer chegar, ou seja, se tem algum objetivo traçado, assim, enquanto, sei lá, desenvolvimento de uma competência, de uma habilidade, ou num tema que você quer que pelo menos chegue até ele, ou se você só pensa mesmo no start, assim, no começo e deixa, não, a gente vai ter vai ter uma linha totalmente liberal e eu vou começar e ver onde vai chegar, entendeu? Legal, essa pergunta é massa. Eu acho que os dois jeitos funcionam, tá? Porque o liberal funciona? Porque você está engajando pessoas em relação a um domínio que elas se interessam, se apaixonam, etc. Então, a gente começa, às vezes, criando espaço para as pessoas conversar e seguir para o próximo passo. A minha preferência não é por esse. A minha preferência é por identificar qual é a competência, imaginar mais ou menos aonde a gente quer chegar. Então, por exemplo, o código OKRs, né, de OKRs que a gente tem, o que a gente quer chegar eu preciso que as pessoas saibam escrever seus OKRs. Essa é a minha meta inicial para, de repente, uma primeira temporada, certo? Se a gente alcançar esse objetivo em um ano, no ano seguinte, de repente, ela vai ser mais qualitativa, ela vai ser, não sei, assim, isso vai sendo descoberto mas eu diria para você o seguinte, planeje o trimestre, descubra onde você quer chegar no trimestre, porque essa visão de longo prazo para a COP, ela não vai funcionar, não. Porque ela funciona muito com feedback, com retroalimentação. Então, à medida que as pessoas forem se juntando, elas trazem consigo seus problemas, seus backgrounds, e a gente vai reestruturando para atender as pessoas que, de fato, participam, né? Eu faço assim. Valeu. Valeu você, Rafael. Carol, eu acho que terminamos nosso tempo aí, não foi? Isso, Peters, já são 3h33, a gente se comprometeu com essas 2 horinhas. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? A gente pode finalizar. Isso. Eu queria só dizer algumas palavras, assim, primeiro agradecer pela audiência, viu? Quem entrou ficou conosco até o final aí, obrigado pela participação também, viu? Renê, Charles, Rafael, Ricardo, Ana, obrigado aí, viu, pelas contribuições. Maíra, obrigado pelo suporte aí, Carol também, tá certo? Valeu mesmo pelas contribuições. E eu quero agradecer a vocês, tá? A oportunidade de ter podido compartilhar esse conhecimento. Eu desejo muito sucesso aí nas iniciativas de vocês. O meu contato, eu fiz besteira mesmo, você tem razão. Vamos para ficar gravado aqui, né? Estão vendo minha tela? Eu Ainda trabalho agora está abrindo. Está vindo, né? Agora abriu. Eu estou lá na Pitang, se vocês precisarem de nós, está aí o nosso endereço. Esse é o meu e-mail, caso vocês queiram continuar a conversa de alguma forma, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deixa eu só fazer um comentário aqui rápido também. A gente também está com um stand virtual no evento.
em nome da Pitan, né? A gente está participando junto com o Google Cloud, né? Que é o nosso parceiro nessa empreitada. A gente participou ontem de um painel junto aos Ministérios Públicos, está oferecendo essa oficina aqui agora, mas lá no stand vocês também conseguem falar com a gente, comigo, na verdade, diretamente no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também conseguem ver um vídeo institucional nosso com um produto que a gente tem oferecido muito para o setor público, né? Um produto que foi desenvolvido aí junto com o MP Labs, que foi um projeto de iniciativa e inovação junto com o Ministério Público de Pernambuco. Se vocês puderem dar uma olhada lá, fazer o check-in no nosso stand, ver o nosso vídeo. A gente também vai compartilhar com vocês essa gravação aqui que a gente está fazendo. A gente vai enviar para o e-mail de todos que participaram também aqui da nossa oficina. Obrigada também aí, o nosso agradecimento aqui pelo marketing também da Pita. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, Ricardo. Até logo.